Oi, pessoal, eu sou a Elo Cleaver da revista Balaclava. Oi, pessoal, eu sou a Isadora Almeida da Popload Radio. Eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Buzz, e eu basicamente não vou participar desse programa, porque eu não manjo do assunto. Fica, Nick. Eu estarei aqui, editando só. E volta pros outros blocos. Volto pros outros blocos. Então tá bom. Eu sou o Renan do Screen and Yell. Está de volta. Pela terceira vez, já posso pedir música. Pode pedir música. Posso pedir música? Quem são? É você e o Tintel, eu acho que são os únicos que vieram, né? 3? É. 3 vezes. Quase R$3. fixos. Quase fixos. R$3. R$3? R$3. R$3. Parou? Deu? Vai, mãe! Bom, gente, estamos aqui mais uma vez em março. Hashtag podcast é delas. E hoje vamos falar sobre a rainha do rock brasileiro, Rita Lee. Ai, eu amo que você falou junto comigo. Sincronizadas, gêmeas, Xuxa gêmeas. Xuxa gêmeas. Enfim, fatos curiosos que marcaram a carreira dela. Cada um vai falar um pouquinho do porquê que gosta tanto da Rita. Todo mundo aqui gosta, no caso, né? Todo Levando mundo. isso em consideração. Relembrar a trajetória e também vamos falar dos discos que mais gostamos. Vamos dar essa dica pra vocês que talvez tenham umas pessoas que não conhecem a Rita, que conhecem, enfim. Primeiro, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Quais são as redes? As redes eu vou te contar quais são. No Instagram e no Twitter, @podcastvfsm. O nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br. Você pode ir lá ver as últimas edições. Falar umas coisinhas, uns comentários, fica à vontade. E no Facebook também, Vamos Falar Sobre Música. Estamos lá nessa rede social bizarra, a gente também Que tá está lá. morrendo. Essa rede social morta. Eu tô só republicando o post. Então, meu Nada Deus do novo. céu. Não tem problema. Vamos começar por onde? Vai, Kleber. Rita Lee. Você que é enciclopédia humana pode trazer a Jones, trajetória eu sou dela. Wikipédia humana aqui. É Eu peguei verdade. do Wikipedia, gente. O único que leu os livros aqui. Quem leu a biografia? Vocês dois, né? Eu li. Faz um li. Qual tempinho que já, é? mas eu li. O da capa da laranja, né? Eu Tá. comecei a ler e Autobiografia. falei. Elô, você já leu o favor Rita lá? O da capa É que não tem amarela? eu só li esse não tem daí. muito É só o que foto? ler. Ele é basicamente aqueles livros arte, assim. Então tem muita foto. tá. Conceitinho. Elô Aí gosta. tem, sei lá, uma página fala bastante sobre a carreira dela, mas ele não é tão aprofundado quanto a biografia. Tá, Acho a biografia é melhor, assim, do pouco que eu li, sabe? ok. Rita Lee Jones de Carvalho, ela nasceu em 31 de dezembro de 1947 no bairro da Vila Mariana, aqui do lado, gente. Muito pertinho. pertinho. Ela é capricorniana, com ascendente em aquário. Eu achei o ascendente dela, eu amei. Eu percebi, eu sabia que ela era só capricorniana. Ela é filha de um norte-americano, estadunidense, chamado Charles Finney Jones. Ele é um imigrante, ele era dentista e ele foi casado com a Romida Padula Jones, que ela era filha de italianos. Além da Rita, eles tiveram outras 2 filhas, que é a Mary Lee Jones Só Eu gringa. amei esse nome. e a Virginia Lee Jones. O Lee é um nome composto por causa de um general da guerra do... Eu não sei se era guerra civil, né, dos Estados Unidos. Estados Dos Estados Unidos. O Robert E. Lee. E desde pequena ela foi apaixonada por música, estudou música, mas o sonho da vida dela era ser atriz. Atriz. Que Achei isso muito fofa. curioso. Depois ela faz muita coisa pra TV, assim. Ela fez participação em novela, ela fez participação em séries. Teve uma novela que ela fez uma personagem chamada Lita Ri, que eu não achei... lembro, Hã? Que novela? Qual novela? Cara, eu não lembro agora. Eu tinha anotado aqui, mas ela foi... É uma novela... Eu acho que era uma dessas novelas das 7 da Globo, alguma coisa Ai, assim. tipo Zazá. É, mas assim, muito antiga, né? Gente, a abertura de Zazá, ela que canta. É Rita mesmo? A Lee? Rita Lee? Eu não lembrava Eu acho que ela disso. faz Não é? Rita Lee em Vamp. Vamp já não é da minha época. Mas ela fez outras coisas na TV. Ela fez bastante coisa. Ela fez muita contação de história também, alguns Ela projetos. apresentou o programa da MTV uma Isso. época. É verdade. Ela fez Saia verdade, que Justa. loucura. Ela fez Saia Justa, é verdade. É, primeira rodada, né? Ela era da de primeira Minas. equipe do Saia Justa. Mas assim, a primeira empreitada musical da dona Rita Lee foi como integrante do grupo Tullius Trio em 1963. Que depois ela formou um outro grupo com outras 2 garotas, que era o Teenage Singers. Ela tocava bateria, né? Muito Ela fazia essas perfeita. apresentaçõezinhas em sarau de colégio.
Apresentaçõezinhas assim desse tipo, bem coisa de adolescente mesmo. E mais tarde ela vai se encontrar. Esse grupo das meninas, elas vão se encontrar com outro grupo masculino, que era o Wooden Faces. E esses dois grupos se juntam. Já tinha nessa época o Arnaldo Batista e o Sérgio Dias Batista, com quem ela mais tarde montaria os Mutantes. Mas na época o grupo se chamava Six Sided Rockers. E depois ele vira os Seis. Eles lançaram um compacto, se eu não me engano, que tem 2 músicas. E esse compacto é hoje vendido a um preço caríssimo nos mercados de discos de vinil. Sério, assim. é uma raridade. É uma prensagem mínima. Pensa que era uma banda, sei lá, independente, se bem que esse termo não existia, né, nos anos 60. Uma bandinha, tipo, despretensiosa, que depois acabou virando um dos grupos mais importantes da música brasileira, que é os Mutantes. E o nome veio por conta de influência do Rony Von, porque antes eles eram os Bruxos. E por influência dele acabou virando os Mutantes. Ai, olha o Ronivon, já era um príncipe até nessa época. Mas Ele ele era um era o gato. príncipe. Ele é o príncipe, Nossa, ele era um continuando gato. todo seu, toda noite na Gazeta. Ai, eu amo! Quer falar alguma coisa dessa fase, Renan? Dessa fase, não. Vamos aguardar as Vamos para polêmicas. outra. Eu acho interessante, no livro dela tem várias coisas mega barras. É que é engraçado que no livro ela fala sobre coisas super sérias de um jeito super light, né? E daí, quando ela era criança, ela fala sobre o abuso sexual que ela sofreu, tipo, quando ela, sei lá, tinha 6, 7 anos, tipo, uma idade Eu muito acho que uns bizarra. 6 ou 7 anos. Ai, não sabia. É, tipo, Pesado. uma pessoa que foi fazer um trabalho na casa dela, sabe? Tipo, foi abuso dela sexual. Ai, Enfim, meu é uma Deus. história muito, muito escrota. Mas o que eu acho interessante, só de como isso se complementa na história, é que ela se tornou, tipo, a Ritinha da família, sabe? Meio que todo mundo deu... Ela virou mais café com leite, assim, deu um free pass pra ela ser louca, sabe? Se fazer umas coisas assim, tipo, dela tinha essa banda, ela saía pra tocar à noite, sabe? Então ela era meio que essa loucura dela foi institucionalizada. aval, né? Teve um aval, assim, na família dela. Por pra ela conta fazer- disso. Por conta disso, que ela fala no livro, ela nem lembra direito. Ela, tipo, lembra do choque da mãe dela por isso ter acontecido, mas não é. Tipo, ela não lembra da dor, ela não lembra, sabe, de várias coisas, que ela era muito nova, mas que isso acompanhou ela pela história musical dela só porque ela ganhou um aval, assim, pra ser a louquinha da família. Eu acho muito interessante. Ela começou a fazer vários grupos e tal, então... Eu acho que não vale a pena a gente se aprofundar tanto nos Mutantes, que eu acho que os Mutantes mereceriam até um podcast à parte, porque Total. é muita coisa. Mas com eles, ela lançou 5 discos que pra mim são os 5 melhores discos do Mutantes. Pra mim são os discos dos Mutantes. O resto, eu nem também gosto. não considero. Pra mim, depois é um projeto de rock progressivo do Sérgio Dias e do Total. Arnaldo Batista. Se bem que ele já tava tão chapado de LSD nessa época que... Gente, se vocês viram o documentário Loki, Loki, você sabe que o cérebro dele Derreteu. assim, de verdade. É meio pesado, eu não gosto, bem eu pesado. não gosto desse documentário. Eu Você acho fica- meio bad, não bem é? bad. É bad, né? Mas eu acho bonito Não. pela dor e por tudo que tem, mas... Mas é bad. E os discos são Os Mutantes, de 1968, Mutantes, de 1969, A Divina Comédia, Eu Ando Meio Desligado, que é o meu favorito. Eu realmente, gosto do esse é foda. conceitinho. Eu gosto também bastante. Ela lançou um dos meus discos de rock favorito dos anos 70, que é o Jardim Elétrico, que eu acho que ela tá... É muito do que ela viria a fazer ali. Nessa época ela já tinha lançado o primeiro disco dela em carreira solo, também com produção do pessoal dos Mutantes, da mesma galera. E o último disco dela em parcerias foi com eles, foi o Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes. Tem algum comentário sobre essa fase? Você quer contar por que ela saiu dos Mutantes? Ai, gente, que eles quicaram ela da banda, né? Eles tocaram ela dizendo assim, tipo, você não é a garota do rock progressivo, você não é boa e a gente não quer você porque você não sabe dos conceitos. É que ela meio que não tava se adaptando a essa mudança da banda, né? A banda queria seguir por um outro caminho e ela era completamente anárquica. Acho que eles estavam entrando nessa brisa, tipo, ai, musicista, sabe? Eu acho que eles não viam ela como uma musicista, tipo, tão talentosa, enfim. Eles não respeitavam Não ela como respeitavam artista mesmo. Eles achavam que ela era tipo assim, uma garotinha que não tá entendendo o conceito de rock progressivo que a gente quer aqui. Ai, que preguiça, né? Porque ela fazia as coisas mais doidas do início, que era tipo o primeiro disco, era a o segundo melhor que ela faz, coisa. tipo, aquelas coisas divertidas, aquelas inserções. Isso eram os Mutantes mais legais. Ela vestida de noiva e tocando instrumentos que não existem. Eu acho isso tão genial, tão perfeito. Eu não sei, eu acho o impacto... É que eu acho os Mutantes uma coisa assim tão Pra mim, Mutantes e Beatles estão no mesmo nível, assim. Obviamente, os Beatles acabaram influenciando muitos
Mutantes, mas eu acho que o impacto que o Mutantes teve pra música brasileira e pra outros artistas lá fora, por exemplo, Nirvana, o Kurt Cobain amava os Mutantes. Beck, até hoje ele fala, nossa, eu sou apaixonado por Mutantes, saca? Eu acho uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa música. Não, até hoje, toda entrevista, quando algum gringo quer falar que manja de música brasileira, Os fala- Mutantes. É um verdade. clássico. É Ou verdade. Tom Zé. Só tem os dois até hoje. Mas ela foi casada com o Arnaldo, né? Tipo, eles foram... E é engraçado isso. E foi uma relação conturbada também. Foi. Era muita droga, gente. Ia ser conturbado de qualquer jeito. Era droga, eles dois eram malucos. Mas eles moravam, tipo, já na fase final, eles moravam meio que numa casa, tipo, uma fazenda, os três juntos. E daí diz que era meio que o caos. E um dia ela chegou e eles expulsaram ela. E ela, tipo, teve que ir embora, juntou as coisinhas na caminhonete e foi embora. Nossa. Que absurdo, né? No livro meio que deixa entender que ela casou com ele meio que pra, sei lá, o porquê que ela ia morar com ele, sabe? Meio que... Eu achei meio escroto, deu a entender um pouco que ela tinha que estar num relacionamento com alguém da banda pra, tipo, participar daquele universo. Pra validar isso, pra validar, tipo, aquelas experiências que ela tem de, tipo, morar com eles, viajar tanto juntos, sabe? Sei lá, só participar disso, assim. Lógico que eles tinham um relacionamento e tal, mas não sei, me deu esse quê, assim, meio pesado. Mas saindo dali, ela desistiu? Não! Nunca! Ela foi se lançar em carreira solo. Na verdade, não era pra ser carreira solo. Quando ela se juntou com a Lúcia Turnbull, com o Luiz Sérgio Carlini e com o Limer Cucci, era pra formar o Tutti Frutti. O nome da banda era pra ser Tutti Frutti, mas a gravadora falou, não, foda-se esses fudidos, vamos seguir. Quem é importante aqui é você. Você é perfeita. E vai ser Rita Lee e os Tutti Frutti. E ela dá início à fase dela dos anos 70. Eu gosto muito dessa fase. Assim, mais pra frente é quando o trabalho começa... Eu conheço mais, assim. Mas lendo o livro foi uma fase que eu... Não sei, fui sacar e tinha... Agora Só Falta Você, sabe? Umas músicas que eu não tinha tanta noção que era desse começo de carreira... E que são músicas muito fortes, tipo, esse tal de rock and roll, não sei. Eu acho que a partir sabe? dali que a figura da Rita Lee como esse personagem do rock... Porque assim, meio que todo mundo, querendo ou não, acaba descobrindo meio que involuntariamente, tipo, ela, Raul Seixas, o Renato Russo, o Cazuza. Eu acho que mais do que artistas, eles são meio que personagens icônicos do que é o rock brasileiro, sabe? Eu acho que é nessa fase onde ela tem a Rita Lee que a gente conhece, meio que a mãe da gente conhece, meio que surge nessa época, verdade. né? Porque, pra mim, eu lembro muito tempo atrás eu ficar chocada que a Rita Lee era dos Mutantes, sabe? Tipo, eu olhava a figura da Rita Lee nos Mutantes, é muito diferente do que ela se torna no futuro, assim. Eu acho que essa fase, lógico que nos Mutantes ela era muito chapada, mas uma fase que começa essa coisa dela nos programas amiga do Tim Maia, sabe? Tipo, talvez uma coisa muito cocaína, tipo, um outro tipo de época de droga também, né? Tipo, virou, assim, começou a ser uma... Que ela foi de uma coisa hippie pra uma coisa meio roqueira, uma coisa... Se antes ela dialogava com Beatles, daí depois e com o pessoal da Jovem Guarda, depois ela passou a dialogar com David Bowie, com toda a essência do glam rock dos anos 70, né? Acho que glam rock é exatamente isso que ela não se tornou, né? Mas talvez o que ela sempre foi, assim, talvez o porquê ela saiu dos Mutantes e tal. Eu acho que isso permaneceu por muito tempo, né? Entre essa fase que ela tá no meio do caminho, assim, entre Mutantes e entrar com o Tutti Frutti, ela lança uns discos que são meio ela tentando se encontrar, assim. E eu gosto muito dos dois primeiros, porque eles são fofinhos, assim. Eles não são tão rock, eles são ela, tipo, se divertindo, tentando achar uma ideia do que seria Rita Lee. E o primeiro é muito fofo, que é o Build Up. Build Up. E tem, tipo, uma música muito doidinha, que é macarrão com linguiça e pimentão, que é ela dando uma receita de macarrão. Só que é, tipo, muito fofo o jeito que ela canta. E você fica assim, gente, Eu é acho muito essa fofo. capa linda. A capa é linda. Nossa, Ela era muito parece linda. uma velha Manja. vague, sei lá. É muito foda. É muito foda. A Rita novinha, ela era uma coisa tão fofa. Ela é linda Muito demais. linda, muito. Tem um filme... não vou lembrar o nome não, mas é desses filmes de, tipo, Walter Hugo Cury, essas coisas, tipo, preto e branco e tal. E daí os mutantes aparecem cantando em alguma cena e ela tá, tipo assim, legal. incrivelmente linda. Ela parece ser, sei lá, uma cantora francesa, assim, Exato, perdida. é muito. Ela parece a atriz da novela Vaga, ela é muito linda. Muito bem. Nessa época foi, a partir dos anos 70, final, mais para a segunda metade dos anos 70, foi quando ela conhece o Roberto de Carvalho, que viraria... Mozão pra marido, parceiro, um dos principais parceiros de composição dela.
Eu acho legal que nessa fase ela compôs muita coisa com Paulo Coelho também, assim, tem, tipo, material pra caramba. Vem daí, na verdade, o fato de Paulo Coelho ser um cara rico antes de ser um escritor veio justamente dos direitos autorais de venda de música dela mesmo também. Que loucura, mano. Porque foi também nesse período em que ela foi presa, né, por conta da... Ela foi presa com quantidade mínimazinha de maconha. Ela Mas fala que ela, tipo, que colocaram mais, assim, que foi uma situação meio forjada, que foi uma época que o Gilberto Gil não foi pego por sei lá, droga ou whatever. E daí a polícia meio que tinha que se colocar, sabe? E daí por qualquer coisa foi lá e, tipo, pegaram a Rita Lee e ela acabou sendo presa. Era meio que pra realmente. servir de exemplo. Pra porque, servir de exemplo. lembrando, estávamos na época da ditadura do Brasil, Exatamente. ditadura militar. O Gilberto Gil foi preso depois. Ele passou... Acho que ele foi preso antes. Antes? Eu acho que ele é preso em 72 e ela, eu acho que lá por 73, 74. Não, ela foi em 76, 77. Então bem depois. Foi bem depois, porque ela ficou mais de um ano presa em regime domiciliar. E ela tava, acho que se não me engano, ela já tava grávida nessa época de um dos, acho que do Beto Lee, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. O Gil vai preso antes deles serem exilados, ele fica um tempo preso junto com o Caetano. E depois ele é preso em 72 ou 73, quando eles estão fazendo a turnê dos Doces Bárbaros, que aí tá no documentário. Eu lembro que era uma dessas revistas Bis especial nos 70. Daí tinha um depoimento de um dos caras que prendeu, acho que o Gil, ou alguma coisa do tipo, falando que eles entraram no apartamento, no quarto do Caetano, só que o Caetano ele era tão careta que não tinha, tipo, nada. Todos os remédios que ele tinha eram remédios prescritos. Assim, não tinha nem como. E aí ela também lançou essa fase, foi uma fase muito prolífica pra ela, lançou discos incríveis. Veio daí o seu disco favorito dela também, não vem? Sim, o Rita Lee, que tem a camiseta que eu ainda vou comprar. Da fase da prisão, é só importante falar que é por causa da prisão que ela vira muito amiga da Elis Regina. No livro ela conta que a Elis foi a única das grandes artistas que foi na cadeia visitar ela. Daí é uma história muito maravilhosa, porque a Rita tava grávida quando ela tava presa. E ela tava passando mal, e a Elis chega lá com as crianças, tudo no colo, e ela diz pra polícia, tipo assim, eu vou visitar a Rita Lee. E daí ela diz que a Rita Lee, ela encontra a Rita Lee meio doente, e daí ela diz assim, vão trazer a melhor comida de São Paulo pra Rita Lee, sim. E daí ela faz, tipo, mete a banca nos militares, faz o caos. E daí elas se tornaram, tipo assim, melhores amigas. Maravilhoso. Olha, nos anos 70... ela tem em carreira solo o Build Up, que é de 1970. Em 1972 hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, que é com a galera dos Mutantes na produção também. Com o Tutti Frutti, ela lançou 4 discos. O primeiro deles é o Atrás do Porto Tem Uma Cidade. O mais famoso deles que é o Fruto Proibido, de 1975, que eu acho uma capa lindíssima. É, perfeito O Entradas mesmo. e Bandeiras, que também é outro disco maravilhoso. E por último, Babilônia. E aí, a partir de 78, ela pega com o Roberto de Carvalho e vai seguindo até o começo dos anos 90, né? Vamos pros anos 80, gente? Sim, ano da loucura. Quer comentar, Elo? Não, é que eu li o livro e fiquei muito chocada quando ela era doida, só isso, assim. Nos anos 80, principalmente, tipo... Ela conta várias histórias que ela metia o louco, ela cheirava cocaína, sabe? Tipo, destruiu o escritório de um cara de uma gravadora, né? Sim, ela e Tim Maia destruíram o escritório do cara da gravadora, é tudo. Legal. Isso seria uma série tão boa, Né? tipo Rita e Tim, sabe? Eu acho que tem que ter uma série Rita e seus amigos, porque ela tem os melhores amigos. Ela tem os melhores E amigos. dos seus amigos é muito bom. Com a Elisa, elas eram, tipo, muito amigas. E delas gravaram aquele programa que era Mulher 80, eu acho. Sei. Que eram todas as Da Rede cantoras. Globo, né? E aí, Tô ligada, tô tipo, ligada. todas as cantoras moravam no Rio. E ela e a Elisa eram as únicas que moravam em São Paulo. Então elas eram, tipo assim, as apartadas, as diferentes. E daí elas ficavam fazendo piada por causa do fato das outras, a maioria ser lésbica, essas coisas. E daí elas ficavam fazendo piada e ela fica falando isso no livro. Você fica assim, tipo, elas eram muito doidas. Ai. Melhor amizade. E também que daí, mesmo ela sendo porra louca, ela aparecia muito na TV. Ela era uma pessoa muito famosa. Tipo, acho que foi em 82 que teve a gravação dela com o João Gilberto, né, na TV. E que daí, essa história por si só já é incrível. Que, Nossa, Elô, é o seu momento, hein? meu, imagina João Gilberto. momento é seu. Seus dois artistas que você ama Quando eu muito. li, eu fiquei quase chorei. E que ela chegou lá, ele já tinha demitido umas pessoas, sabe, da orquestra dele. Eles nem ensaiaram e Essa tal. foi então, a época muito que o João louco. Gilberto cantou Lobão? Que ele começou a tentar dialogar com... Não ele sei. gravou Não sei Me entendida de João Chama, né?
Ele gravou Me Chama? Sim, tipo. Gente. Nossa, meio- que momento é esse? Que... Gente, vocês não sabem disso. Não. Foi meio que um revival João Gilberto quando ele cantou Me Chama. Acho que isso é mais tarde, não? É? Do que 82? Não sei. Ah, não, aqui. Ele gravou Lobão para trilha sonora da telenovela Hipertensão em 86. 86, segunda metade dos anos. Uou! Gente. Isso é Chocado. chocante. Chocante. É, Mas essa foi, música é tipo- muito boa. Sei lá, eu acho. Eu acho ela linda, mas acho muito na voz boa, da Maria. sério. Sei lá, eu acho. Eu amo. Acho linda. E nos anos 80, ela gravou uma porrada de discos muito bons. Ela gravou Rita Lee. Em 1981, ela gravou Saúde. Ai, saúde é Em ótimo. 1982, ela gravou um dos mais vendidos, que é o Rita Lee e Roberto de Carvalho. Em 1983, ela entrou nessa onda de artistas brasileiros cantando sucessos em espanhol, com o Baila Conmigo. Ai, eu adoro. Em 1983, Ela entrou em várias vibes. Vibes. Em 1983, ela gravou Bombom. 1985, Rita e Roberto. 1987, o Flerte Fatal. Flerte Fatal. E 1988, Zona Zen. Eu acho que a partir dos anos... Final dos anos 80 ali, ela meio que começa a entrar numa fase meio... Não sei, de ficar desconexa com o que estava acontecendo em outras coisas do rock nacional, da cena brasileira. Vocês não têm essa percepção? Eu sempre tive essa impressão. Ela ia meio que fazendo dela, assim. E... Só que, tipo, era uma coisa... Ela não tem nada de mais relevante a partir disso. É que é uma fase bem barra pesada na vida dela. Também, né? No livro fica bem claro. Ela e o Roberto quase se separam. Eles, na verdade, eles separam no Eles começo separaram, né? dos anos 90, né? Ela sai de casa porque ela tava, tipo, entrando numa fase muito barra pesada de drogas e remédios. Ela não tinha condição de cuidar das crianças. E ela ficou, tipo, numa fase muito barra pesada, tipo, sozinha num apartamento no centro da cidade. É bem triste essa fase dela, assim. E foi no início dos anos 90 em que ela sofre um acidente, que ela estava muito bêbada, muito louca. Ela caiu de um... Eles tinham uma casa, tipo, meio que fora de São Paulo. Tipo assim, vou falar um lugar, não é necessariamente tipo Jundiaí. Eles tinham uma casa fora, que era uma casa grande, que tinha, tipo, uma varanda. E essa época da vida dela é que ela, tipo, bebida pesada, assim. Então, acho que o Roberto falou meio que pra ela não ficar perto das crianças, então ela meio que se isolava em certos lugares. E daí ela caiu, tipo, de uma varanda, assim. Nossa, ela deu de que cara. bad. Foi em 1995, ela foi convidada a abrir a turnê do Rolling Stones no Brasil. E na abertura do show, ela estava completamente chapada e completamente bêbada. Ela mal conseguia parar em pé. Em 96, ela sofreu uma queda na varanda do segundo Isso. andar do sítio. Então, ela esfarelou meio que o maxilar Ela teve que dela. reconstruir teve tudo. que Ela teve que reconstruir o rosto dela, ficou com um monte de pino de titânio no rosto. E veio dali que ela nunca mais ia poder cantar. Os médicos falaram, esquece, sua carreira acabou aqui. E Mas aí, é muito louco. Ela fala que nesse acidente ela ficou, tipo, a noite inteira no chão, porque era num sítio. Sozinha. Então ela ficou Nossa. jogada lá, tipo. E daí no livro ela fala que foi meio que o momento que ela percebeu que ela tinha que parar, porque, meu, sabe, tipo, rock bottom, assim. E daí. Mas é engraçado, porque eu sempre me perguntei, nossa, por que ela mudou tanto, né? Daí a cara dela mudou totalmente, que o maxilar dela é tipo um, sei lá. ela ficou meio queixuda, Ela né? ficou diferente, tipo um ferro na cara dela, assim. Não é mais o rosto dela natural, sabe? Mas no mesmo ano, comprometida com essa mudança, ela lançou uma música chamada Vítima, que foi trilha sonora da novela A Próxima Vítima. E no ano seguinte, em 1996, ela finalmente casou com o Roberto de Carvalho, tipo, assinou os papéis de fato. E aí, a partir disso, ela começa a entrar numa série de regravações, até que em 1998 ela lança um dos mais Ai, bem-sucedidos amo. acústicos MTV de todos É os verdade. tempos. Essa Amo acústica demais. É maravilhosa. Eu amo. perfeito. Amo forte. Que ela canta. E é uma um monte de participação boa. Porque, ó, tem Cássia Eller, tem Paula Toller, tem Titãs e tem Milton Nascimento Nossa. cantando Mania de Você com ela. É Muito perfeito. pesado. E ela com aquela camisa O visual azul. todo. Ai, é demais. Toda a construção do palco. O palco é muito... Ai, A é acústica demais. MTV arrasava, né? Muito. Então, Saudades. nessa fase dos anos 90 e desde o final dos anos 80, apesar de ela parecer um pouco desconexa dessas coisas que estavam muito em voga, ela, por outro lado, era muito amiga de outras pessoas que a maioria das pessoas não dava atenção. Tipo, ela era muito amiga do Itamar Assunção, ela participa do disco dele, das Orquídeas, ela gravava muito, ela estava muito presente com esse pessoal da vanguarda de São Paulo. A Nausete grava um disco inteiro só de canções da Rita. Então ela estava muito presente numa outra cena que as pessoas das gravadoras e das coisas meio que ignoravam, porque Quero uma coisa alternativa e o experimental. Itamar sempre foi visto como, tipo, maldito. E a Rita tava lá gravando com ele. Depois eles compõem junto e tal. E a partir dos anos... Eu não sei vocês, mas pra mim a Rita vai surgir nos anos 2000.
Sim. com músicas em novela, regravando Beatles. Nossa, que eu lembro é. que passava O balacobaco. Here and There And Everywhere. E o... ai, caceta. Eu sei que Peraí. passava... O clipe... Era o clipe com o Gianecchini? Não tem um clipe com o Tem um Gianecchini? clipe com o Janequine. Eu acho que é. É, Kleber. É, né? Peraí, eu acho que eu vi aqui. É, claro. Peraí. Não, é do... tô boa hoje, hein? Pra você eu digo sim, não é? Ah, pra você eu digo sim. Não é? Pra você eu digo sim. É, pra você eu digo sim, É pra é você eu desse digo disco sim, mesmo. que é tipo, é um cenário, É um assim. orelhão Nossa. vermelho, tipo londrino. O quanto esse clipe passou. E ela lança essas regravações. Eu acho que ela foi trilha sonora do Laços de Família. Ela foi trilha sonora basicamente de uma novela sim e uma novela não. É verdade. É sério, assim. É verdade. Eu conheço muito da Rita por causa de novela, que eu sou noveleira e, meu, Eu acho que pra mim, real, a assim. Rita veio bem aí nessa parte, que eu lembro que tinha o Top 20 Multishow, e daí tinha essa senhora de cabelo vermelho Nossa, viva, Kleber, assim. sim. Ali que eu surgi. Tipo assim, não fui me aprofundar em Rita Lee, eu acho que eu fui me aprofundar, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos nessa época, mas foi anos mais tarde com Mutantes e depois que eu fui pra carreira dela, mas... A Rita Lee como personagem, pra mim, meio que surgiu nessa época. Assim. Ela surge pra mim cantando Erva Venenosa, vestida de cobra. Acho que foi tipo algum Era venenosa. show da virada, alguma coisa assim da Verdade. Globo. Total. Tipo, as Era pessoas lá de branco e bonitinhas, e ela entra vestida de cobra, uma roupa gigantesca. Eu fiquei, que isso, coisa Verdade. maravilhosa. É verdade. Gente, ela já fez muita coisa. Muita. Eu acho incrível, porque ela é muito viva nas memórias de, tipo, de todo VMB mundo. também. Eu lembro VMB pra caralho. de um VMB que era retrospecto de Tropicália, que ela usava um peitão, lembra? Isso! Tava o Tom Zé, o Nossa. Caetano, ela, e ela usava uma teta, assim, umas tetonas. Nossa, é verdade. E veio também nessa época, eu acho que é um disco que tipo, meio que resgatou de novo o Itali, que é o Balacobaco, embora Sim. não sei, eu tava ouvindo, não é um disco bom, é bem ruim. O Mas Balacobaco. Calma, qual que É é o aquele que tem o Balacobaco? Tudo Vira Bosta. Tem amor e sexo. Tudo vira bosta. Ah, mas tem lá seu valor, vai. Não, tem. Tem, lógico. Tem Bombom. Hino dos Malucos, que toca nos normais. Hino dos Verdade. malucos. Nossa! Esse disco é da fase dela Saia Justa. Que ela é amiga da Fernanda Young, por isso tá nos normais. E ela lançou também o... Faz sentido. Boa, Renan. Boa referência, hein? Em Arrasou. 2004, eu lembro que eu via muito, era o Rita Lee MTV ao vivo. Que ela cantava com a Zélia Duncan e cantava com a Pitty. Naquela época eu via muito Pitty. Então eu falava Verdade. assim, nossa, isso aqui é muito legal. Ela e Zélia Duncan são brigadas hoje, né? Ah, é? Porque ela foi pros Mutantes? Foi, porque elas eram muito amigas. Aham. E Eu aí... amo, olha os babados. Ai, olha Ai, esse babado. fofocas do rock. infundado. Não é infundado, vou contar, não é infundado. A Rita falou quando os Mutantes iam retornar, falando: é um monte de velhinho querendo pagar o geriatra, não vou entrar nessa. Aí ela falou isso, e daí ficou tipo assim: quem vai assumir o posto da Rita? Porque a Rita não vai voltar. E daí a Zélia aceitou sem falar com a Rita. E elas ficaram assim, tortas de limão. E aí, tipo, ficou esse climão, elas ficaram se alfinetando um bom tempo. Aí a Rita lançou a biografia. E aí a Zélia, ao invés de ficar tipo quietinha lá na dela, tranquilinha, foi na Folha de São Paulo, no Estadão, e fez um textão falando assim: a Rita nem me cita na biografia. Ai, que Aí ficou, lindo. gata, a Quem é Rita dá você na tipo fila do pão, ué? 2 parágrafos com Milton Nascimento, que é amigo dela, e você tá reclamando. Pra você ver. E daí ela foi se expor na mídia falando que a Rita tinha Ai, dado que bola pra ela. péssimo. Ai, que rancorosa, ridícula. Porém, a parceria delas em Pagou é tudo. É verdade. É verdade. É perfeita. Ai, eu não sei se eu gosto da voz dela, sabia? Da Zélia. Vocês gostam? Eu não gosto dela. Dela, como essa você. parceria. Eu tenho trilha- faixas que gosto. Porém Faixas não... que, porém não... Essa parceria de Zélia e Rita era a abertura de um programa da Adriana Galisteu no SBT. Nossa. Calma, Renan, você tá é? mexendo O do Como comigo. Vai Galisteu. Eu acho que era. Era um da Adriana Galisteu, começava com essa música, daí ficava tipo assim, eu ficava, que Nossa, isso? eu tô tendo Tipo, essa música super feminista, o programa da Galisteu, que as pessoas ligavam pra dizer, alô, Galisteu. Quantos grãos de feijão eu tenho nesse pote, Sim, sabe? daí tocava essa Abertura... Calma. Tô procurando aqui pra ver se é isso mesmo.
O Charme era o programa. Charme, isso, Charme com Adriane Galisteu. Meu pai, Nossa. como vai Galisteu? É verdade. Não diga alô, diga como vai Galisteu. Meu Isso Deus mesmo. do céu, de 2004 a 2000. Oh, vocês estão mexendo aqui comigo. Viu como a Rita Lee tá presente, tipo, na formação da gente Tá de em coisas tudo. muito doidas. É novela, é programa de TV, não tem Nossa, como lá escapar. realmente tá em tudo. mas vamos fazer só uma menção rosa também, que o É Show com a Adriane Galisteu com o DJ Zé Pedro foi formação na minha vida. Menção Vocês não honrosa. lembram? Eu amo Eu lembro. Vocês não lembram? A Isadora é muito- O Zé Pedro começava assim, É Show com o Adriane Galisteu. Aí o Zé Pedro começava com a bola lá, abrindo. Gente, Vocês não lembram Isadora, disso? você é muito Você não lixo da lembra TV, disso? gente. Aí ela ficava conversando com o Zé durante o programa, Nossa, chamava eu não ele. lembro. Era disso. demais, Nossa, era essa demais. é realmente muito eu legal. não- Porque isso era, tipo, antes de... A Rede TV ainda era, tipo, alguma coisa nova que era, tipo, Isso. legal. Era- Você tava, era tipo, legal. curioso pra entender o que ia acontecer lá. Só que depois, aí, tipo, entrou a fase do Luciano Gimenez e foi, tipo, pá! Porque nessa Que até fase hoje. era, tipo, mó legal. Tinha umas coisas doidas, tipo, o programa da Monique Evans, umas coisas assim. Tinha umas coisas muito Nossa, é, eu maluca. não me ligava nessa. Também não. Você era uma criança. Não, nessa época eu era muito adolescente chato, babaca, que achava que Não, TV mas era uma isso é merda. muito no início. É tipo 2000, Não- menino. não 2001. era. É, bem no início. Da da Adriane coisa. Galisteu. O É Show? Adriane Galisteu na Rede TV, bem no início. Nossa, eu não Gente, lembro. eu tenho essa lembrança assim, tranquila vendo em Tipo, casa. Monique Evans é bem início dos 2000 na Rede TV. Vamos seguir então pros últimos. Tipo, mudou de assunto. Chega! Chega, acabou. Então tá bom. Aí, a partir de 2010, ela vai diminuindo muito o nível dos shows, até que em 2012 ela anuncia o último álbum de estúdio da carreira dela, que é o Reza. E naquele mesmo ano ela faz o último show dela, que é o maravilhoso show que a gente já comentou você já algumas falou. edições, em que ela foi presa no Sergipe, que ela... Eu acho maravilhoso. É muito bom, né? O fim, tipo, da carreira ao vivo da Rita é ela presa no Sergipe, Tá sei lá. certíssimo. Perfeito. Vocês foram nos shows? Chegaram aí? Nunca Não. fui. Eu fui num show dela. Eu fui. Vocês duas foram. Em 2008. Fui no do Balacobaco. Eu fui em 2008, Cachorro Grande abrindo em Sorocaba. Nossa. Fica aí essa lembrança. Ganhou. Não, meu, era tipo do Balacobaco, 2004, talvez, sei lá, né? Porque Balacobaco foi 2013, era turnê Balacobaco. Foi com a Mommy and Daddy. Foi, eu tinha Ah. tipo 10, não, mais, pá. Mas tipo isso, assim, eu lembro. Já vou aproveitar então, já que essa é uma edição especial Mulheres. Sim. Conta o que é a Rita Lee pra vocês duas, o impacto que ela teve na vida de vocês, nessa relação de conexão, de ver uma mulher sendo uma rockstar, a maior rockstar que o Brasil já teve. Eu posso falar, mais do que uma mulher, uma senhora. Sabe, pra mim era isso, assim, eu não tinha referência de mulheres mais velhas e na música, sabe? E eu achava muito legal. Quando a gente era jovem, ela já era velha. não, né? tipo, não velha, mas Ela já já- era, tipo, uma senhora roqueira, assim, Sim. sabe? E eu achava muito legal ver, né, com o cabelinho ali, tipo, vermelho, óculos, sempre com umas Ela roupas tinha no mínimo mais... 50 anos. acho que ela quando tinha uns, vocês... uns 50 e É, pouco. Ela tá com 71 hoje. É verdade. Olha. Então, pra mim é mais isso, assim, sabe? De tipo, poxa, que legal, tá envelhecendo bem. Eu não sabia do abuso de drogas e. Né? Nossa, nessa idade, assim, eu não fazia ideia, então eu achava muito legal. Engraçado, eu nunca senti esse peso por ela ter usado drogas. Pra mim parecia... É que tem uns artistas que, por exemplo, Amy Winehouse fica muito estigmatizado o uso da droga. Verdade. A Rita parecia que era parte natural dela. Assim, Não tinha ela era problema, é a Rita, ela É o loucona. aval, né? Que é tipo, foda-se. Eu fui descobrir que foi um problema real no livro, assim, de tipo, ela, sei lá, o Roberto não queria ela perto das crianças, sabe? Umas coisas assim. Eu não sabia. Eu sabia que ela era, sei lá, cheiradaça, ou época do LSD, tipo, são coisas que já eram mais faladas, assim. Mas pra mim, eu não sei, eu comecei a ouvir com meus pais, tipo, mas eu gostava muito, porque ela cantava Beatles, então eu ouvia esse disco que tava no carro dos meus pais pesado, assim, sabe? A Rita Lee canta Grudou, né? Beatles. Ficou Não, lá. grudou. Eu falava, nossa, uma menina que gosta, porque eu já gostava. Então, acho que o meu amor, assim, por ela foi se desenrolando bem mais tarde, assim, de eu, tipo, achar ela fodida de ver as lives dela, tipo, na Globo, e ela falando, sabe, tipo, coisas de sexo e de drogas, tipo, me vira de ponta cabeça, sabe? Bota de 4 no ato, umas coisas assim, que eu achava só muito pra frente na época dela. E então foi mais
isso, assim, de eu ver ela como uma pessoa muito, tipo, feminista numa época que nem era. Nem existia. Nem algo existia, sobre, tipo… um pensamento sobre isso. Nada, e ela fala muito no livro de tipo, sou rock and roll, sabe? Ela acho que agora sabe, fala feminismo, né? Mas tipo, ela fala, não são só os homens que podem fazer, eu também posso, sabe? Então ela tinha tipo essa personalidade muito tempo atrás de algo que é mais não de agora, mas sabe que as pessoas falam abertamente, tipo, desse sentimento de eu também posso, eu também vou fazer. Ela já tava tipo muito tempo atrás falando isso, assim, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante, muito pra frente. Mas, porra, essa coisa de drogas, eu fiquei muito em choque. Tipo, e ela é legal porque ela é uma figura que ela não é perfeita. Tipo, ela faz uns negócios que eu acho bad. Tipo, esse negócio, sabe, de bebê e tal. E ela tem várias recaídas, tipo… Ainda bad. hoje? Não. Ela só foi parar mesmo em 2006, Por causa 2003, dos netos, alguma coisa né? Um assim. negócio Foi assim. por causa do primeiro, quando o primeiro neto nasce, eu acho que tô ela para de ligada, vez. assim. Tipo, eu vi o show do Balacobaco, ela tava bebaça, sabe? Ela tava, mano… Sério? Provavelmente. Tipo… Será que não era você achando que ela tava bêbada, ela tava só louca de ser louca? De ser Talvez, desse então, não jeito? sei, porque não dá pra saber, Se bem né? que o show que eu vi, ela tava super tranquila, assim, O meu que eu fui… 2008. É o que ela, tipo, mostrou a bunda pra galera. Mas ela sempre mostra a bunda. Mas Bunda é e que, sei peito, lá. né? É verdade, bunda e peito. Ela não sabia a letra das músicas. Aí, tipo… em Sorocaba, ela não mostrou bunda nem peito, não. E não lembro de… Não sei se, né, interior, ela se sentiu um pouco… Acanhada. Acanhada. Talvez ela estava totalmente sobra. Eu acho que, tipo, a coisa que eu acho mais legal dela é a forma como ela sempre falou de sexo, de a mulher ter prazer das diferentes formas e como ela estava interessada em falar disso sem medo, assim. E como ela falava disso em plena ditadura. Tanto que a música do programa Mulher, que a Marília Gabriela tinha, foi feita pela Rita, falando especialmente de ser mulher, de uma forma que não é nem um pouco óbvia, assim, de qualquer coisa que se pense numa música para um programa sobre mulheres no meio da tarde. E era uma coisa muito doida. Então eu acho que a forma como ela explora e fala do prazer sexual é uma coisa muito legal, assim. E no livro ela fala muito, né, de tipo, quando ela conheceu com a Roberta, ela, tipo, a gente adorava transar, a gente não parava de transar, sabe? A tipo, própria mania ela de você. fala muito, assim. A mania de você, eu lembro dela contando. Eu não lembro qual era o programa dela contando como foi a composição. Que ela falou que eles transavam muito. E aí eles estavam, tipo assim, exaustos, cansados, só se olhando. E ela falou assim: a gente faz amor por telepatia. Porque assim, eles estavam com o corpo já destruído, mas eles continuavam transando no olhar. E eu achava, tipo assim, nossa, uma senhora de 50 anos falando isso é incrível, sabe? Até mais velha, ela continuou falando muito sobre, enfim, quanto eles transavam, quanto era maravilhoso, quanto ela amava transar. E ela não saía do quarto, eles ficavam no quarto, sabe? Tipo, e daí vieram todas essas músicas. E isso é muito incrível, porque quando você envelhece, talvez é um negócio que você, tipo, esconde ou não fala muito, né? Ainda mais porque você permanece com o cara. Tipo, os dois são super velhinhos agora, né? Então, tipo, você tem essa percepção dessas duas pessoas bem velhas, tipo, novinhas, mano, transando pra caralho, assim. Vamos dar recomendação de disco? Cada um separa alguma coisa? Vamos! Quem quer começar? Eu amo quase todos dessa fase final dos anos 70, anos 80, que todos os discos têm tipo 8, 9 músicas, eles duram Isso legal. meia hora. Todos eles têm no mínimo 3 hits que qualquer brasileiro conhece por algum motivo. É verdade. Então eu acho todos eles muito perfeitos. Mas o meu preferido atualmente é o Rita Lee de 1980, que tem aquela capa Eu meio amo essa capa. Florence the Machine. Ela parece meio a Kit Bush. Ela tá muito forte. Sim, essa capa Eu é sempre linda. achei, não porque é ruiva, mas meio fada, assim, sempre achei. E esse disco é tipo música perfeita atrás de música perfeita, porque lança perfume, Bem Me Quer, Baila Comigo, Shangri-La. É tipo muito maravilhoso. Matou, hein? Matou. Esse disco é tipo perfeito. 8 músicas, 35 minutos, é genial. Perfeito. Elo, outro porque você já recomendou o Rita Lee de gente. 1978, né? É o meu favorito, a gente falou disso 2 edições atrás. Isso. Nas mulheres que mudaram nossas vidas. Então, assim, eu vou pra uma coisa mais que o Kleber já falou que não gosta,
Mas porque eu ouvi muito, que eu era muito criança e era o que saiu, que é o balacobaco. E eu achava muito interessante, tipo... Hoje eu ouço, eu, tipo, dou risada porque é meio tosco. Mas eu gostava de umas músicas que eu achava engraçado, que pra mim são bem Rita Lee. Tipo, as Minas de Sampa, sabe? Umas coisas assim. Tem uma música que até hoje eu gosto muito, que é tipo uma baladinha que eu acho bem pra frente, que é A Gripe do Amor, assim, só em questão de estrutura de música, eu acho bem interessante até hoje, assim, eu acho legal, é um beatzinho. Eu acho que é um disco que exemplifica realmente o quanto ela mudava e ela não tinha medo de fazer coisas diferentes, sabe? Amor e Sexo tá mais ligado, assim, umas coisas que ela já fazia, tipo, voz e violão, assim. Mas eu acho engraçado esse disco. Acho que se você se propor a ouvir agora sem uma nostalgia, tipo, não vai bater, tá ligado? Nem um pouco, assim. Acho que de nenhuma maneira bate. Mas eu acho que é um disco engraçado só pra entender a carreira dela, assim. Um disco legal. E tem essa, Hino dos Malucos, tipo, Tudo Vira Bosta, que é só uma canção, tipo, zoeira totalmente. E Tudo Vira Bosta foi trilha de novela também. Foi. É novela, verdade. Tudo dela foi trilha de novela. Tudo de novela. Tudo, gente, sério? Posso dar o meu? Eu Vai. vou de Fruto Proibido. Ah, perfeito. Perfeito. É porque ele é muito isso que o Renan falou. São tipo 30 e poucos minutos de música, 8, 9 faixas no máximo. E tem aqui realmente 3 músicas que foram hits. Que a primeira é Agora Só Falta Você. Esse tal de Rock and Roll. E Ovelha Negra, que eu acho que todo é o adolescente maior. rebelde em algum momento da vida ouve isso e fala: ai, meu Deus, eu sou a Ovelha Negra da família, sabe? Eu acho isso perfeito. Ai, ela é Fora que ele é um perfeita. disco que se encaixa muito no que estava sendo feito em 1975 e tal. Ele tem um retrato da sonoridade da época. A capa eu acho maravilhosa, dela meio sexy, provocante, assim, com uma roupa esvoaçante. Essa cor, né? A cor da capa é tudo muito bonito. Esse disco é muito, muito perfeito mesmo. E tem Luz do Fuego. Eu amo Que Luz no do acústico ela canta com a Cássia Eller. É uma música, tipo, Perfeito. maravilhosa também. Eu ia falar. É que eu não queria roubar pra falar de acústico, porque eu acho que pegar coletâneas é roubar. É mas foda. o acústico dela é Ai, muito. não posso falar? Tava lá, Isadora. pode. Vai lá. Esse é o seu? Não, eu ia falar, porque é quando eu... Tipo, é a lembrança mais que eu tenho. Então fala. Qual que é a sua recomendação? Ai, pode ser? Pode. É o acústico, gente. Perfeito. É muito bom. E também eu tava vendo aqui esse Rita Lee 3000. Não, é um só. Não, o que eu ia falar, esse Rita Lee 3001 é, tipo, é a primeira vez que tem Pagou? Eu acho que sim. É no 3001. Ah, então esse também vale a, Esse disco venceu vale a lembrança, hein? o Grammy Latino de melhor disco de rock. Desse disco tem uma música maravilhosa que é dela com o Itamar Assunção, que é Avisou os Meliantes, que é tipo bem rápida, assim, é muito legal. É venenosa aqui. É hit. Perfeito também. Mas é isso, gente. Acabamos nessa história maravilhosa dessa mulher maravilhosa. A gente só raspou, né? É verdade, não. Recomenda a biografia. A autobiografia dela se chama Uma Autobiografia. Ele é extremamente divertido, porque é como se ela estivesse conversando com você numa mesa de verdade. bar, contando intimidades e falando besteira. E ela fala das coisas assim, sem o menor pudor. Ela fala mal de um monte de gente, sem medo. É a Rita Lee completamente, tipo, conversando com amigos, assim. Então é muito fofa a forma que ela escreve. Gente, dá uma olhada no YouTube. Tem muito material Tem de entrevista com muito. ela. Tipo, muita coisa. Ela foi muito... Eu acho que ela é uma das personagens da nossa música que foi mais bem documentada. Porque são 5 décadas de carreira. Eu não acho que vou viver 5 décadas. E, tipo, ela tem muita coisa. Em cada década, ela tem pelo menos alguma coisa, assim, muito importante que ela fez, assim. Então, Tem acho desde que... não no começo, mas daquela da Globo, assim, que fazia aquelas apresentações em auditório, sabe? Ela fazendo esses shows gigantes, até ela em estádio, festivais, até né? ela em Os acústico, festivais. nos festivais. Tem então... uns vídeos meio... como se fossem praticamente videoclipes, assim, dos Mutantes, que foram gravados em película e tal. E, tipo, ela tá incrivelmente linda. São umas coisas meio doidas. Tipo, meio cinema novo, assim. só que Perfeito. É muito doido. Perfeito. Amo. É isso, gente. Conta pra gente qual é o seu disco favorito da Rita também. A gente quer saber qual a sua faixa favorita, o seu momento favorito da vida Só dela. polêmica favorita. A sua polêmica favorita, exatamente. Sua droga favorita com a Rita Lee. Qual momento, qual droga que a Rita Lee estava usando nesse momento que você mais gosta? Parece Conta um pra teste do gente. BuzzFeed, É, isso. exatamente. Qual briga da Rita Lee você entrou? Eu provavelmente seria de rodeios. Eu estaria Muito bom. destruindo a gravadora lá com ela. E eu Tudo. Maravilhosa.
Mas enfim, manda que a gente lê e no próximo programa a gente quer saber de tudo, tá bom? Legal. Então vamos para o próximo bloco. Não paro de ouvir. Não para de ouvir. Não paro de ouvir. Segundo bloco, não paro de ouvir. Nick que voltou aqui pra conversar com a gente. Explica Voltei, um pouco o gente. que é o bloco. Nick tava na rehab Ei, ei. com a Rita. Bom, nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas novas, de músicas novas. Pode ser um clipe, pode ser um disco, pode ser qualquer coisa que tenha sido lançado nas últimas semanas ou no último mês que a gente não para de ouvir. Perfeito. O que você não para de ouvir? Bom, não é que eu não parei tanto, até porque eu não tive muito tempo essa semana, mas Louco. é o CD do Djonga, novo, Muito bom. Ladrão. É o terceiro disco dele. E é meio que engraçado que ele lançou todos os discos no dia 13 3 de março. Então, Que louca, e frenética. foram, anos seguidos. E são 3 discos muito bons. São maravilhosos os 3. Eu acho que ainda gosto mais do primeiro. Até que aquela capa é bem icônica, capa é muito lembrando icônica. a Clube da Esquina e tal. Mas esse novo disco, ele me parece meio que uma volta ao que ele fazia mais no primeiro e antes de lançar o primeiro, que é o tipo... Dos EPs e singles, né? Também tive essa É um percepção. rapzão mais forte, mais cru, tipo, as letras pesadíssimas É e muita tal. batida e letra, assim, não tem tanto da produção do segundo, que o segundo ele tem uma... Tipo, tem Carol com K, tem tipo uma base maior. Esse disco eu achei bem visceral, assim. E eu achei, tipo, interessante a história que envolve o disco, é que um dos produtores é namorado, acho que da irmã ou da tia, acho que é da tia dele, e que por acaso montou um estúdio na casa da avó do A avó Djonga. dele, que tá na capa do disco. Então, tipo, ele meio que gravou o disco na casa da avó. Então, tipo, Foi bem legal isso. é uma história curiosa, assim, atrás do disco. A capa do disco é excelente, é ele segurando um capuz de Ku Klux Klan, todo sujo de sangue, com joias e coisas. E ele fala no texto de apresentação que ele sempre se sentiu um ladrão desde pequeno, mesmo quando ele não estava fazendo nada, assim. Essa coisa de você ser preto e você ser o culpado das coisas, mesmo antes delas acontecerem, né? E ele fala disso bastante nas letras. Ele fala também desse retorno a meio que as origens, até esse rolê de gravar na casa da avó, acho que tem um pouco disso. Ele fala um pouco disso nas letras, no release também. Então acho que é meio que isso, assim, é um disco, acho que importante na discografia dele. Acho que vai abrir mais porta, apesar de ser um disco mais pesado, ele ainda assim soa como um Djonga mais pop, não mais pop, mas eu acho que Acessível, é talvez. possível mais pessoas ouvirem. Então acho que é um disco bem interessante. Se você não conhece, ouça esse, depois volte na discografia, porque vale muito a pena. Legal. Mara. Kleber? Eu vou de um disco que eu já falei de uma música dele há um tempo atrás, mas agora eu vou dar do disco, que é o novo disco do Relado Negro, que é o This Is How You Smile. Ai, eu gostei. Lindo, Não ouvi. lindo, lindo, sensível. Ele é um disco que lembra muito Sufjan Stevens, lembra Devendra Banhart, lembra o Rodrigo Amarante. O Relado Negro é um projeto de um cantor da Flórida, que é o Roberto Carlos Lange. Ele é descendente de uma família latina. Esse disco todo ele é sobre você ser um filho de imigrantes, crescendo numa família de imigrantes, com todas as alegrias e decepções desse universo. Eu acho que ele é um disco importantíssimo porque ele chega num cenário político de forte repressão do governo Trump. Então, é um disco muito calmo, é um disco que te acolhe, ele tem umas camadas instrumentais, assim. Tem muita de captação de campo, mas a maior parte dele ele é todo acústico, com umas melodias e umas harmonias de vozes muito bem trabalhadinhas. Que assim. lindo. Lembrou muito o último disco do Sufjan Stevens, o Karen Lowe, que também é voltado para a história da família dele. Só que enquanto o Karen Lowe ele tinha essa coisa do peso da morte, esse aqui tem uma coisa mais de celebração, de estar junto com a família. Então, são discos que meio que se completam. Assim, eu fiquei bem tocado com esse disco. Ele é muito, muito bonito mesmo. E se for ouvir, ouça a dobradinha, que é País Nublado e Running, que são duas faixas assim que são as mais lindas do disco. Vou salvar aqui. O Tiny Mixtapes, não sei se fala assim, eles escreveram que seria Devendra Banhart se o grande modelo brasileiro dele fosse o Tamar Assunção e não o Caetano Veloso. Perfeito, é isso Eu mesmo. achei engraçado porque é isso mesmo. É muito bem isso, assim, porque ele é bem marginal, assim, é um folk atmosférico, só que ele tem uma carga emocional, assim, muito grande, muito bonito. É um disco bem bonito mesmo. E minha segunda recomendação é a música nova do Giovanni Cidreira, Ah,
legal. Pode Me Odiar. Já fazia uns dias que eu queria recomendar, mas Sim. semana passada eu não gravei. Fui Não foi expulso. chamada. Que música bonita. É lindo. Que homem maravilhoso. Giovanni, se você estiver ouvindo, eu quero beijar sua boca, homem. Ei, Que cantor perfeito. Ei, cuidado. Ele é demais. É Giovanni. muito perfeito. Olha Que aquele homem- beijo, hein? Nossa, beija, pode me beijar. Achei lindíssima a música, sensível. Produção do Bank, do Bugarins. E o clipe maravilhoso, lindo. dirigido pelo querido Gabriel Rolim, que já gravou com a gente algumas Rolinos. vezes aqui. Lembrou... Arroba Rolinos. O Rolinos, mas ele lembrou aquele último clipe que o James Blake soltou do... Do É o Miss It. Notes lá. Que é todo feito com a tela do A tela do celular celular, e- no bloco de notas. Eu mandei, eu falei, ô Rolinho, a referência é essa, É, querido? essa aqui. E aí tem participações de famosos da cena alternativa. E é o princípio do que vai ser um novo disco dele que se chama... Mixtape. Mistake, É. alguma coisinha assim. Mixtape. Lindo, lindo, lindo. Vale muito ouvir. Cantor negro maravilhoso. Uma das vozes... Um dos cantores, pra mim, mais criativos que Ele a é gente tem da muito. nossa A da Yu, nova fase. ela falou, a Isabela falou, tipo, é Frank Ocean brasileiro, assim, esse novo, Muito. sabe? Porque tem essas referências, Muito. tipo, mais eletrônicas. O Japanese Food é um pouco mais banda, né? Ele é muito mais calcado no pós-punk. Tem até Legião Urbana, assim, que você percebe nas referências. Tem muito de Milton Nascimento e Clube da Eu Esquina. vejo muito Clube da Esquina. Mas esse disco tá com uma... Eu acho que vai ser uma coisa mais eletrônica. E eu achei essa letra lindíssima. Ah, ele vai abrir pro Kamasi Washington. Vai, Vai, sim. Chique, é verdade, chique. muito chique. Chiquérrimo. É isso. Só duas Gosto diquinhas dele. hoje. Oh, tá Tô simples. simples, tô humildinho. O mês é de vocês, meninas. Isadora, já que o mês é nosso. Então, gente, a dica... Eu vou dar duas também. Tá certo. Talvez eu dê duas também, Olha sabia? só. A gente tá começando a ter cartas na manga. É o novo álbum do Foles, Part 1, Everything Not Saved Will Be Lost. Então, é assim, eu sou fã. Então, eu quero dividir, assim, com quem é fã. O Lever não gosta. Porque esse álbum é um grande pastiche de todos os outros álbuns. Mas o que pra mim não é uma coisa ruim, não é? Uhum. Posso, com licença? Vamos Polêmica, deixar Concordo. a boquinha. Eu falar. acho que esse disco ele é meio que uma reciclagem do disco Exato. de 2010, principalmente. O Total Até na Life resenha Forever? que eu escrevi, eu falei que ele é um meio termo entre o disco, entre essa coisa mais conceitual do disco de 2010 e essa lance mais pop do disco Perfeito, seguinte. é isso. A diferença é que esse disco eles usaram muito sintetizador, porque saiu membros da banda, então meio Sim. que eles preencheram as camadas do disco com isso. Saiu guitarra. Não é um disco ruim de forma alguma, mas ele é uma reciclagem, né? E a primeira parte de... É a primeira parte. Eu vai espero sair. muito que o disco o outro seguinte tenha um seja uma punch, coisa né? diferente. Que seja esse, assim, porque eles estão fazendo 10 anos de carreira, né? O Nick puxou o microfone e vai falar. Não, é que eles já estão há um bom tempo, assim. Acho que pelo menos desde 2013, daquele disco de 2013, num rolê mais pop, assim. Tipo, Eu eles gosto. começaram como um negócio, tipo, meio math, Math assim. Né, cabeçudinho e tal. No segundo disco, eles já foram rumando mais pro pop, mas ainda assim É tinha... que o segundo tem a letra, que é muito política, tem um retrato de coisas que aconteciam naquela época, que eu acho que é o grande charme desse disco, sabe? Então, é que eu acho que eles se reinventam de uma maneira interessante, mas eu já não sei mais se é pra mim, sabe? Entendi. Não, super, Não é super... ruim. Eu não acho um disco ruim. É eu uma não- banda super atual, tipo, super importante ainda, que consegue se reinventar. Exato. Não se reinventar cada disco, mas... Porque esse é um grande Não, mas não looping, fica, né? não fica Mas- uma coisa, tipo, ultrapassada, Sim. assim. Não, Não é é. O Strokes. Foles... É, exato. O Não é uma Foles não é uma... paródia Tipo, deles o mesmos. Franz Eles não perde pararam no também. tempo. Exato. Isso é importante, mas Eu acho super honesto. eu já não me consigo ver como um fã. Tipo, eu me perdi nesse meio do caminho, Sim. sabe? Eu Sim. sinto que, sei lá, daqui uma semana eu já não vou mais lembrar desse disco. Total. Apesar de ter singles muito bons, Mas assim, tem, que eu acho então, que vai... o On é The- lindo. o On- não, e o On The Luna, É tipo, lindo. quando você ouve o álbum inteiro, assim, sabe? Ela, tipo, fica com um brilho, assim, não sei. Eu tava ouvindo e... é isso, assim. Eu vi muita referência dos outros álbuns, dá pra ver pesado, assim, sabe? Mas eu gosto. É que eu sempre achei o Foles meio pra frente, assim, sabe? Então eu acho que ainda não ficou datado. Por eles serem pra frente. É que Foles, pra mim, nasceu muito desse rolê do math pop ali, na real, né? Que você ama. Que eu amo, então, quando eles deixaram de fazer isso, eu falei, tipo, Mas até, tipo, a arte, assim, sabe? O Antidotes é de um jeito e todos os outros já é uma outra pegada, assim, Sim, sabe? sim. É meio que o primeiro, então, ficou ali.
Foi aquilo. Foi aquilo, É foi que aquele momento. Naquela época, a cena inglesa tava surgindo umas Sim, bandinhas de math sim. rock. Então acho que depois que acabou isso, eles reinventaram. Total, é. E eles meio que era mais zoeira, assim, né? De tocar em festa em casa de amigos. Então aquele álbum é, tipo, especial, ficou ali e beleza. Daí o resto da carreira Continua deles... sendo melhor. Não, eu também acho. Eu acho muito foda, eu gosto muito. Bom, mas fica aí a dica, gente. Part 1, Everything Not Saved Will Be Lost. E o segundo? E o segundo é um álbum que eu comecei a ouvir, tá? Não é tipo, não paro de ouvir. É o da Cherry Glazerr, que é uma banda... legal. Hã? Legal. É uma banda de LA, é um trio. A mina é a Clementine Creevy, que canta. Aí um baterista e um guitarrista. E o álbum chama Stuffed Ready. E eu achei bem legal, tô ouvindo, assim. Eu ouvi algumas coisinhas só no... O que você achou? Eu achei Legal também. Eu não quero dar opinião porque eu ouvi só algumas coisinhas, tipo, sabe? Não... Se eu vou falar mal, vou me arrepender. Se eu falar bem, vou me arrepender. E eu achei roqueirinho, assim, sabe? Eu achei legal. roqueirinho. Gostei. Você gosta de um rockzinho? Eu gosto de um rock. Eu gosto de rock. Rock. Vou falar as minhas, então. Vai, Elô. Eu vou dar uma de Kleber, tenho mais de uma. Ai, nossa, eu tô adorando isso. Todo mundo com carta na manga aqui. É a minha é o momento de vingança. Porque lá na frente eu vou Sweet usar revenge. essa carta de vingança aqui, ó. Tudo que vai e volta, a gente já sabe disso. Abre aspas. Adoro pessoas que trazem mais do que uma recomendação. Então, eu não tava sendo sarcástica. Fecha aspas. Eu tava sendo verdadeira, eu não tava sendo sarcástica. Você que entendeu errado. Tem algumas, é que duas são singles, então vale meio. A primeira, o Nick que me passou no nosso grupo do WhatsApp, são as músicas novas da Frankie Cosmos. Fofa. Muito fofo, assim, não é nada tipo, nossa, gente, revolucionário. Porque é tipo um projetinho, não um disco, né? Não é bem um disco, é mais um É uma conjunto coletânea de inéditas. de músicas inéditas, que é só ela e piano. Achei muito fofo. Tem uma questão de relação com objetos e tal. Então as letras são muito interessantes. E aquele jeitinho que eu amo, sensível, garota. Acho que vale a pena. A faixa que eu gostei mais foi Tunnel. Tem outra, que eu não lembro o nome agora, mas ela lançou duas. Ela vai lançando duas em duas. Eu acho que no total são 6. Isso. Então eu gostei muito de Tunnel. Acho que são 8. 8? É a... Eu vi no Instagram dela que ela tem É porque tem a capa do disco tem uns desenhinhos, né? e Então daí acho que cada um é um single. É verdade. Então é isso. Então vai ouvir e fica de olho que tem esses lançamentos da Frank, minha princesa. Próximo single é o single da Raça, da banda Raça, Notas e Noias. Raça Negra, gente. Banda Raca. Eles lançaram um single sexta-feira passada, chama Notas e Noias. Eu gostei muito. Muito bom, gostei também, Elô. Eu também gostei. Aê! Gostou? Elô, Olha só. vão ser 9 músicas 9? da Frankie Cosmos. Isso. Então tá aí, gente. Falei Desculpa. 6, tava erradíssimo. Tá ótimo, arrasou. Enfim, Notas e Noias, eu gostei muito. O disco da Raça vai vir mês que vem. Tem mais um single pra sair antes do lançamento. Eu gostei mais do anterior, a Chama. É mais... E aquela, a anterior Ai, também. a Kate é perfeita. Eu acho Mas Kate adoro bem uma boa. É a minha fave. Gostei muito. Então, que a Raça tem essa coisa mais rock, daí eu acho que eles lançaram essas duas mais quietinhas, eles queriam introduzir tipo, meio que assim, estamos aqui ainda fazendo umas coisinhas rock and roll, e daí eles lançaram Notas e Noias, que é uma música que eu amo, desde que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito emocionada. Tipo, tem uma letra muito emocionante, assim, que fala bastante do universo deles, assim, então vale a pena ouvir, ficar de olho no disco. Sai em daí, abril, né, Elô? Sai em abril, né? Eu sou muito confusa Dia com 12, data. né? Não me perguntem datas, pergunta a empresa Dora. E daí o último que eu vou falar, só rapidinho, é o novo disco da Sassami, que eu já falei. Perfeita. De singles. Então, É Sassami, maravilhoso. Maravilhoso. disco, vai ouvir. A gente já conversou sobre ela. Você Sassami já que tem. já tocou com Mitz, que já tocou com Cherry Glazers. Sim, já tocou Gente, com Cherry Glazer. É muito Muita bom gente. esse álbum, hein? Esse álbum é Mas muito O bom. nome É dela é muito- muito estranho. Muito bom. Sassami. Eu só consigo pensar no franguinho. Qual Quê? franguinho? O frango, gente, você compra no mercado congelado, se chama Sassami. Essa Sério? Nossa, Renan, você acabou com tudo agora. Sim, gente, o frango que vem pedacinho do peito é Sassami, não dá. Eu não sabia. Aí eu toda vez que eu vou procurar ela, eu fico pensando em frango.
Bom, Ai, perfeito. Sassami. Maravilhosa, ele lembra Ela é maravilhosa. frango. Sim, ela é maravilhosa. Ela é, tipo, incrível. Daí eu fico assim, cara, eu só consigo sair frango. Ai, acontece essas coisas. Mas vai, Elô. Enfim, gente, esse disco é incrível. Tem várias faixas com muitos moods diferentes. Gente, Sassami frango. Ai, realmente? É que Sassami é com dois S. Tipo, S-A-S-S-A-M-I. Ah, não é então, hein? Não, mas é que você fala o quase. nome dela igual. Aí eu É o não. tirinha de frango, É a assim, tirinha é de Sassami. frango, perfeito pra fazer empanada. Ah, olha ele, dona de casa. Dedos de pollo ali pra você fazer. Então, Elô. Mas enfim, gente, Sassami vai ouvir. Tem muitos moods, as letras são lindas. E ela foi bem no South by Southwest Foi. essa semana agora. Ela está sendo super bem dita. Acho que vai ser um hitzinho aí. Então, é isso. Acabou. Boa. Renan, só falta você, Anja. A minha Agora só dica. falta você. A minha dica parece zoeira, mas não é zoeira. Ai, lá vem. Amo. Vem. Não, é vem, porque chama. uma das pessoas que eu mais amo na internet, eu nem sei se ela existe, quem é Ai, essa Xuxa. pessoa? Não, Amo, Xuxa, beijos. é o Ian Escudo, que ele faz uns remixes com Cara todos. do Kleber. Mo, porque eu tava ouvindo ontem ele. Quem? Ian Escudo. Eu não Ele sei faz quem é. remixes Eu não sei quem de é. memes da internet. de Nossa, eu coisas já assim. gostei, Ele eu já pega gostei, memes eu e ele já usa gostei. músicas alternativas, Eu de já pop gostei. alternativo como base para Eu pros já memes. gostei. E aí ele tava. Vocês já me convenceram, acabou. Ele tava há 9 meses quietinho, ele não lançava nenhuma musiquinha. Ele lançou. E aí, nesse final de semana, ele lançou Qual que é a simplesmente bomba? um remix para a Aline do Borel. Maravilhosa. Ele fez um remix de Vou Fumar uma Maconha. Maconha. E daí ele fez Fumar uma Maconha Like Me. E é tipo, perfeito. E Mas diz quem que é a base. Mas quem que é a Diz que quem qual- é a base que ele usa. eu não sei. O Ian Escudo, ele tem vários outros remixes de memes da internet. O Tipo, meu favorito é do Kill V Man, da Grimes, com a gente que tem prótese sente, né, Nicole? Ah, é por isso que você fica falando sempre. Exato, e ele tem também um dos meus favoritos, que é o Close Unha de Garota na versão Close. Linon. E ele tem. Nossa, eu tô... Ele tem- Cara, Nossa, tem gente, muita é muita coisa. ele referência, tem hein? One Beleza com a Mulher Pepita. Ele tem How Deep Is Your Caralho com a MC Carol. Eu sei. Ele quem tem é, do Pau na Rod- Pepeca Game com Eu conheço do Raul de Bizarro Caralho. É. Maravilhoso, viu? Olha isso. Ele tem coisas Ele maravilhosas. tem Pau na Pepeca Game com Purity Ring. Mãe, desculpa, tá? Tô ouvindo- É, não. Vai ouvir Deixa eu ver aqui aqui essa. Ele tem um que é We Are Brasil, que é tipo Um compilado, né? de todos os memes maravilhosos. Uou. Ah, ele tem o Senhora com Runaway With Me da Kylie Rae Jepsen. Meu Deus! É perfeito. O Gente, senhora, volte aqui, senhora? Senhora? É Ele tem. Kleber, como que você nunca me falou um negócio É desse? perfeito. Aqui, Ele ó, fez Fumaram da- uma maconha like me. O da Beth, o trote da Beth com Hotline Bling e tudo. Nossa, gente, eu não sei do que vocês estão falando. Ele pega as músicas e coloca os memes Não, eu junto. entendi o conceito, mas eu nunca... Ah, não tá pegando as referências? Sabe o senhora? Não. Eu entendi as referências, é que eu nunca ouvi essa xalala. Ah, não, o Raul de Bizarro Caralho é muito bom. É que o Vou Fumar uma Maconha foi tipo hit carnaval underground, assim. Tinha várias versões. E aí ele veio com essa versão dele agora. assim. Meu. A Aline do Borel é perfeita. Eu estou muito preocupado com ela, sabendo onde ela está. Porque ela tipo, postava vários vídeos no YouTube e cantando músicas diversas, desde composições próprias, como Vou Fumar uma Maconha. E outras coisas, tipo, ela canta Sandy Júnior, umas coisas assim, diversas coisas. E ela não posta coisas faz um tempo na internet. E agora ela virou meio que um hit, as pessoas ficam compartilhando os vídeos dela no Twitter. Só que ninguém sabe onde ela está. Então eu tô muito torcendo que as pessoas encontrem ela, que ela grave alguma coisa. A Mamundi já falou que quer gravar com ela. Olha, que Perfeito. gênia. Então eu tô super esperando a versão Fumar uma Maconha de estúdio. Perfeita. Acabamos então o segundo bloco e vamos para o terceiro. Você precisa ouvir isso, gente. Você precisa ouvir isso. Você quer explicar, Kleber, o que é esse bloco? Então fica à vontade, meu anjo. Nesse bloco é a mesma coisa que no bloco anterior. Exatamente. Pegou. Só que sem ser coisas recentes. Pode ser Boa. documentários, conceitinhos, várias coisas. Boa. Posso dar o meu? Pode. O meu é um perfil no Instagram que se chama Pedras de Ouvido. Vocês já Ai, viram? conceito. Não. Ele é um artista que ele pega capas de discos brasileiros e ele anima.
Por exemplo, aqui, capa dos Mutantes de País dos Bauretes, ele faz, tipo assim, uma versãozinha em vídeo. Que fofo! E aí ele fez, por exemplo, tem Criolo. Aí ele faz sempre uma animaçãozinha. Você que está ouvindo em casa, Não, a gente você tá pode vendo. acessar, tô abrindo aqui. Então tem sempre uma capa, são capas de discos antigos ou recentes. Ai, que fofo. Muito fofinho, ele faz umas animações. Tem uns artistas gringos que já faziam isso lá fora. E ele faz só com capas de discos brasileiros, tipo a capa do MC daqui. Então é isso, essa é a minha recomendação desta semana. Fofo, adorei. Diferente. Isadora, Oi, quer falar ou não quer? eu vou falar. Então fala. Então, Qual gente... que é o documentário, Isadora? Então, ó como eu sou boazinha. Como eu não quero deixar meus anjos sem referências de Netflix, eu vi o da Lady Gaga, eu achei meio bosta, mas fica aí Ah, já vi, achei dica. péssimo. É, Eu acho bem ruim. Five Foot, como é que é? Five Foot, alguma coisa assim. 5 Foot Whatever. É. E Nossa, é meio que bem só ruim. falando dos problemas dela, sabe? Assim, tipo, das Sabe qual que é o- fibromialgia. Sabe tipo... qual que é o problema disso? É que esse é, assim como outros documentários de cantor, tipo da Taylor Swift, é um documentário que a artista está no comando. Então a gente nunca vai ter a real A verdade. É verdade, É verdade. bem escrotão. Esse documentário, eu acho esse documentário tão ruim que eles têm chega no ápice pra mim, que é aquela cena da avó dela, que ela vai falar: ai, vó. É, e a eu avó fiz fala, não, tá tudo bem. Eu fiz um disco pra sua filha que morreu, que é a Joane, Daí que é a ela começa a inspiração. chorar, E aí ela começa a chorar, o pai dela vai atender o telefone lá fora, tipo assim, porque tá awkward. sei lá, e a avó, a véia fica tipo assim. E a avó fala assim, não, minha filha, faz mais de 50 anos, tá tudo bem. Exato. Tipo assim, a avó tem que consolar ela, sabe? É meio desconexo, assim. Nossa, eu fiquei Enfim, na não sei bad porque que eu vendo recomendei, Eu foda-se. adorei só as piadas que as pessoas faziam, tipo, colocava a Lady Gaga, colocava, tá filmando Netflix, filma aqui. Chora, véia. Foi combinado que você ia chorar agora, véia. Ela, Não, os- tipo- Os memes foram melhores do que o documentário. Assim, quando você não tem nada, mas assim, nada mesmo, real pra fazer, você pode ver, assim, porque é interessante, tipo, ver um pouco da, tipo, House of Gaga, que hoje é interessante, né? Tipo, a crew dela, que é mó verdade. foda, assim, tipo... Eu acho esse documentário tão gratuito, tipo aquela cena dela sem camisa na piscina, sabe? no- Mostrando os peitos. Kleber, mesma Parece coisa. que, O tipo que que é assim, aquilo? vamos fazer um documentário merda e aí no meio a gente vai colocar. Não, um... uma coisa pra dizer que ela é uma Nossa. mulher super... Olha ela. Nossa, como ela tem é seios, ela não é rebel. hermafrodita, Eu acho como as que- pessoas falavam. Eu acho que o sonho dela era fazer o de Na Cama com a Madonna dela. Exato, é muito claro isso. Porque o Na Cama com a Madonna era muito forçado também, mas funciona. E o documentário, a primeira cena é ela falando sobre a Madonna. Sobre a Madonna, sentada no chão, Sentada assim. no meio fio, fia. Vai pra um lugar Ai, melhor. enfim, já me deu no Porque saco falar desse O da documentário. Madonna, se você olhar hoje, tem umas cenas É muito horrendas. forçado. Tipo a cena que ela fica deitada em cima do túmulo da mãe. Mas viu, quando que é? 1980? 90 ela e- tem, ela tem é. licença poética pra fazer. Porra, Não. 2019. Podia ser brega. Só que o da Madonna tinha o fato de que ela grava muitas cenas junto com os Com os gays. com os dançarinos O dela. documentário sobre eles é melhor do que o Na Cama com Madonna, eu acho. Só que aquele lá é interessante porque ele registra uma fase que é um momento muito específico, porque a maioria deles ainda não sabia que tinha HIV, por exemplo. Ah, tá. E muitos deles falecem depois do documentário. E muitos deles não eram nem assumidos na época. E é um registro muito forte porque é um documentário que fez muito sucesso e eles falavam sobre a vida deles de uma forma muito verdadeira e muito natural, assim. Então é uma coisa que não se falava, porque era uma época ainda que as pessoas estavam assim, ai, os homossexuais estão morrendo porque é culpa deles, que eles são horrendos. E a Madonna foi lá e fez tipo, vou fazer Um isso papel aqui de com eles, conscientização sabe? muito grande, é verdade. Porque é tipo uma fase que ela era muito fundamental, assim, então... Foi pré-erótica, né? O documentário sai um pouquinho antes do Erótica, e daí no Erótica ela faz aquela campanha que o disco O vinha, encarte do disco vinha com o número de de instruções sobre HIV. e os meio que números de ajudando cada as pessoas. país e tal, era mó legal. Bem legal. Então, mas assim, nem era essa dica que eu ia dar. Ah, não, essa isso era é só Já pros... Na Cama com a Madonna. Assiste É, Na Cama com total, Madonna. Ou boa. dos dançarinos, Eu que é não lembro Strike a que- Pose, Strike a que tem no Pose. Netflix. Isso. Boa. Aí, arrasou. É bem triste, bom. é bem É bem triste, você chora muito. E agora eu vou dar um pra quem não precisa de Netflix pra viver. Que é o 24-Hour Party People. Que no Amo. Brasil é A Festa, Festa Nunca Nunca Termina. Termina. É um filme de 2002. Mano, ai que filme foda, caralho. Você reviu? Então, isso que eu ia falar, faz muito tempo que eu não vejo. Uhum. E assim, eu ainda É lembro que eu de... tô com a impressão de que ele não O é quê? um filme bom. Na época que eu vi, eu gostei muito. Não, mas eu vi tipo, sei lá, 2000 e... Nossa...
2011, acho. 2010. Tem muito tempo. Tem bastante tempo, mas porra, eu não vi em 2002, tá Mas ligado? dá um contexto do que é Não, o filme. então, é um filme que mostra a cena de Manchester, né? É muito bom, que é com o Steve Coogan. Que é inspirado em um produtor Achei que ele muito teve... bom. Ele mostra, assim, 2 momentos importantes, que é o final dos anos 70, com o surgimento do Joy Division e da onda punk... Sex Pistols, tipo, e até o final do... Aí a transição pra cena eletrônica... Ele é o cara que era um dos principais articuladores do selo Factory Records, que foi, tipo, um dos pioneiros do pós-punk e da música Sim, eletrônica britânica. sim. Então ele vai do pós-punk ao acid house. Sim, basicamente E isso. é tipo meio que, sei lá, de Sex Pistols até tipo o fechamento da Hacienda, que era o clube Sim. de Manchester, que Por era... conta das dívidas lá Das com o dívidas. Happy Mondays, que, sei lá, gastou milhões de libras pra lançar um disco bosta. Ei. Ei, eu gosto. Então, e chama 24 Hour Party People porque é o nome de, eu acho que uma música, né, do Happy Mondays, alguma coisa assim. E enfim, E porque eles ficavam drogados o tempo inteiro, dançando o tempo inteiro. Exato, Basicamente tipo, é isso. acaba o dinheiro também, né? Mas o filme é muito... É bom muito bom. porque eu acho que ele é um filme essencial quando você é, tipo, um jovem que tá começando a ouvir música inglesa, assim, ele meio que te dá um resumão de tudo o que É aconteceu. muito bom. Assim, eu acho legal. Ele é super, como é que é? Didático. É didático, é bem super didático. E o cara é o Tony Wilson, baseado meio que na história dele. O Factory foi o selo que lançou New Order, foi o selo que lançou Joy Division. Tudo que é de bom. Exato. A Polícia Federal não pode ouvir essa parte, mas esses dias saiu um release em qualidade, assim, perfeita desse filme. Desse filme? Ah, é? Então, busquem conhecimento na Deep Web. Olha, que loucura. A Polícia Federal pode voltar a ouvir. Voltando, então, na parte clean do programa. Ai, agora eu quero ver. Ai, é perfeito esse filme. Enfim, é isso, gente. Quem quer, Renan? Vai você. A minha dica é pra quem quer fugir do Netflix também e tá sem dinheiro. Tem uma plataforma chamada SP Cine Play e você consegue fazer um login facilzinho e tem vários filmes para você assistir gratuitamente. Eles têm filmes de diferentes festivais que acontecem no Brasil. Tem alguns filmes de diretores importantes. Tipo, tem vários filmes do Zé do Caixão, umas coisas assim. E tem filmes do Mix Brasil, da Mostra de São Paulo. E eu vou falar especificamente dos filmes do Inédit, que estão lá de graça. Eu não sei até quando fica, então é bom vocês correrem e aproveitarem enquanto tá lá. Mas tem alguns documentários legais sobre Mulheres Negras, sobre a Lira Paulistana. Ó, legal. Mas eu vou indicar um chamado Meu Amigo Cláudia, que é sobre a Cláudia Wonder. Ela era uma atriz trans que foi militante LGBT e também foi cantora punk. Que legal. E Legal. a história dela é, tipo, muito doida, muito maravilhosa. O título do filme, Meu Amigo Cláudia, era de uma crônica que o Caio Fernando Abreu escreveu sobre ela na década de 80. Porque ela fazia... Mas era o Caio Fernando Abreu ou a Clarice Lispector? Era o Caio mesmo, Clarice já tava quietinha nessa época. A Cláudia, ela tem um disco já dos anos 2000, que é mais voltado para uma coisa de música eletrônica. Porém, nessa fase dos anos 80, ela fazia tipo uns shows icônicos no Madame Satã, que ela entrava numa banheira de sangue, que era tipo assim... a coisa que todo mundo tinha que ver em São Paulo. Tipo assim, Legal. Zé Celso Martinez levava todo mundo pra ver o show dela. E era tipo assim, a coisa mais doida que você ia ver. Porque ela misturava coisas tipo New Wave, umas coisas assim. Tanto se você jogar no YouTube, você vê alguns vídeos dela cantando com Kid Vinil, umas coisas Ai, que muito legal. Legal. e a história dela é muito incrível, porque ela fez filme da Boca do Lixo, fez filme que é tipo mais quase pornô, assim. Teve banda punk, teve banda new wave, depois ela entrou pra militância política. Ela foi super importante pro Mix Brasil acontecer. Ela é tipo uma figura muito central e que muita gente deveria conhecer ela, assim. E tá lá de graça. Boa. Amei. Ah, curiosidade. Ela aparece pras roqueirinhas no clipe da Pitty, de Memórias. Que é aquele que tem Adoro. do Índia e tal. Ela é aquele, tipo, a velha fantasma que fica Sei. do lado da Pitty, Legal. Nossa. atormentando a Pitty. Eu adoro essas Legal. diquinhas. O Nick vai dar dica? Eba! Diga, Nixon.
Bom, a minha dica foi meio que de última hora, porque eu não ia participar do programa. É verdade. E aqui você está? Então eu vou indicar um disco que eu gosto bastante, que fez parte do meu amadurecimento musical, Ai. que é o The Who Sell Out. Eu, na minha adolescência, fui muito apaixonado por The Who, assim, e tudo que eles fizeram. É sério, amigo? Não sabia. Eu curto pra caramba. E esse, o Who Sell Out, é tipo, o primeiro disco... É o disco pré-Tommy, então foi quando eles começaram esse rolê de, tipo, mais conceitual e tal. Ele foi lançado em 67, que é um ano depois do Pet Sounds, do Beach Boys. E no mesmo ano Perfeito. do Sgt. Peppers, dos Beatles. Então, já tava essa onda do rock mais conceitual e tal. E o legal desse disco é que é meio... Eles forjam uma rádio pirata, onde, tipo, eles fazem as propagandas, eles fazem as músicas. Eu amo a capa desse disco. Sim, capa é linda que mesmo. são... A capa e a contracapa se completam, né? Que são eles vendendo esses produtos que eles falam no disco. E é muito divertido, assim. Não tem tantas músicas icônicas. Acho que a única que realmente bombou foi a Can See For Miles and Miles. Mas... Como disco, assim, ele é bem conceitual, ele é bem redondinho. E meio que já aponta porque eles iam fazer depois, com o Tommy e mais pra frente com o Quadrophenia. Então, é interessante ver essa fase pré, onde eles já não estão mais com esse pé no mod, que é tipo, os 2 primeiros discos são basicamente isso. E é isso, sim. É um disco bem interessante, acho que vale a pena resgatar esse rock sessentista pra longe de Beatles e Stones, assim. Acho que foi uma banda importante e que não sei se tem tanto crédito, assim. Você acha que não? Não, Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que não. No Brasil, não. Pro grande público, não. No Brasil. Tipo, tá, eles encheram um show no Rock in Rio há pouco tempo e tal. Mas nunca tinha colado. Sabe? Tipo, acho que o pessoal não liga tanto. No Brasil, faz sentido. E é uma banda bastante importante, assim, apesar de... Lá fora É gigante, assim. E eu vi também que eles vão lançar disco novo, assim. Eita! E só Será? o Roger Daltrey e o Pete Townshend, mas... Não sei, porque o último já foi bem bosta, assim. Que já não tinha o baixista e o Keith Moon morreu faz muito tempo, então... Mas é isso, ouçam Boa, The Who, Nick. ouçam The Who Sell Fundamentais. Out. Elô, e você? Euzinha, vou falar então. Venho com uma artista que tem poucas músicas no... Eu não sei se eu já falei dela, da Jadza Castro. Não. Não. Mas enfim, tem poucas músicas no Spotify, então é mais um conceitinho assim pra ficar de olho. Que é uma Qual mulher... o nome? Jadza Castro. Ela tem uma participação no disco do Giovanni Cidreira. E, enfim, ela vai participar, ela vai aparecer na próxima revista Balaclava também. Muito fofa, eu vi um show dela, ela é uma puta instrumentista também. Tem uma banda com uma mina na bateria, sabe? Tipo, super pra frente. Eu acho que é uma pessoa que vale a pena seguir, saber um pouco mais do trabalho. Ela é de Salvador. E, enfim, as 3 músicas são legais, mas eu quero realmente ouvir o disco novo. Só uma dica, assim, eu estive com ela na cabeça por causa da revista e também porque eu vi esse show um tempão atrás, assim, na Paulista. E eu gostei muito, tipo, é uma coisa funk, mas ela também traz muita religiosidade, meio que nem a Luísa Lia que fala sobre orixá, sabe? Ela traz essa parte dela pra dentro da música. Eu acho isso muito interessante, muito pessoal, mas é uma coisa mais rock, tipo, ela toca guitarra, sabe? Tipo, faz uns riffs e uma coisa bem de loops e tal, então eu acho que é interessante. É meio... difícil. Não sei te dizer. Josiar, tem tem uma coisa meio metá-metá do jeito que ela canta, mas é mais guitarra, assim, Entendi. sabe? Tipo, é mais rock mesmo. É que eu não consigo te falar, assim, uma pessoa, mas tem uma coisa metá-metá, mas é um rock, tem uma coisa meio... sei lá, tipo groove, sabe? Mas são 3, assim. Eu não sei se o disco vai ser nesse esquema de 3, mas o show é uma bateria, um baixo e uma guitarra. legal, bem cruzão. Bem cruzão. Então, enfim, só uma dica, um conceitinho pra ficar de olho. Uma mulher brasileira. Show. É isso, gente. Fechamos o bloco, então. Vamos para o próximo. Desliga o som. Desliga o som. Próximo bloco, desliga o som. Renan, nosso convidado quase fixo, você quer falar o que é? Esse bloco é praticamente a polêmica, né? Os integrantes escolhem um acontecimento, pode ser uma coisa ruim, um disco, um problema da semana, e eles debatem um com a cara do outro.
Isadora, Ah, eu a vou gente falar sabe só- que você tem uma coisinha pra Não, falar. É só uma coisinha assim que eu fico meio desacreditada das coisas. Então vai. A gente aqui, tipo, é mó rato de saber show, de saber lançamento, de saber as coisas. A gente procura. Aí, tipo, a gente procura ou chega até a gente de uma maneira não muito difícil, sabe? Sim. E aí, eu amo o DJ Cozy. Tipo, eu amo. É um dos DJs que eu mais gosto, assim. Foi mal divulgado. Mano, aí juro. Aí tem uma semana, um amigo colocou no Instagram, assim. Tipo, um stories. Bora. Tipo, um negócio assim. Aí eu olhei o line-up, era Collective 2019. Ana, DJ Cozy e, tipo, uns outros DJs legais, assim, tipo... Eu falei, mano... Vai ter DJ Cozy em São Paulo, menos de um mês, ninguém falou nada. O evento tá, tipo... Eu fiquei bem chocado mó também. baixo, assim, tipo, de gente confirmada. Daí eu confirmei, assim, daí eu vi que, tipo, sei lá, uns 2, 3 amigos confirmaram também, sabe? Porque eu acho que ninguém tá sabendo. E Eu fiquei sabendo essa semana. Daí eu fiquei assim, gente, todas as pessoas do meu Twitter que amam esse homem não falaram nada, porque elas não sabem. Gente, não foi sabem. um dos meus álbuns favoritos do ano passado. É Do ano sempre... passado, 2013, ele é um puta produtor sempre foda. é, tipo... Sempre que Mas ele quem lança... que tá produzindo o rolê? Alguém nada a Então, ver? Será? Então, eu achei... Cadê aqui? É que não é só Dois com dos ele. produtores do consagrado Réveillon Let Pipa. Eu acho que é umas coisas meio Nossa. boy, assim, tá ligado? É. Tipo... Uns meninos que fazem umas festas mais, tipo, que não é muito a nossa vibe, mas daí eles quiseram fazer um festival. Mano, da hora, demais, sabe? Que bom que trouxeram, Que bom mas- que estão trazendo, mas Avisa a galera. eles não, tipo, eles não têm essa expertise É de que tem um pensar problema- que tem que ter lugar pra divulgar. Então, é que assim, a galera tá divulgando no Facebook. O alcance do Facebook tá baixíssimo Péssimo, pra é. tudo. E se você não faz investimento, já não tem Gente, alcance mas você não vai fazer nenhum. link patrocinado, não vai fazer Mas só que o que eu tô Instagram, vendo é que muitas nada. dessas pessoas estão fazendo umas festas que, tipo, não divulga nem imprensa, não divulga pra Exato, não site, tem- não manda release. Ô, Kleber, não saiu nem, É por um exemplo, com você, básico. não saiu no Popload, não saiu no Monkey Buzz, não saiu em nenhum lugar, tipo, nenhum lugar. Sim. Não é mal deve ter nem divulgado assessoria de mesmo. imprensa, tipo, não Ah, deve provavelmente não, senão ter, não deve ter teria uma mandado. pessoa, eles devem Não sei ter... se às vezes talvez é a proposta do evento, assim, mas Mas que proposta é, essa? Mas Fazer nem, um nem galpão? coisas de música eletrônica as pessoas também estão é verdade. falando. Eu vi porque compartilharam em grupo do Facebook. Então, sabe assim, tipo, eu não vi nem, sei lá, os moleques da Goptan confirmando, não vi Ah, gente, nossa. tipo, sei lá, produtor do Deckman, ninguém, assim, sabe? E eu tenho umas pessoas, tipo, em comum de amigo que era pra estar confirmado lá, assim, e não tá, mano. Tá 5 pessoas que eu E conheço. depois daquele evento bizarro lá que teve Arca e Sophie, eu fico sempre com o pé atrás de... Então, Será que é- e é- o lugar é, é- muito bizarro, é, tipo, na né? Vila Guilherme, no meio que eu procurei. Então, mas esse é um do. barracão, tá ligado? Que eu não lembro o nome desse festival que tinha o Arca. Ele tinha o caso que eles tinham realmente problema de grana, que foi uma coisa que eles deixaram bem claro e eles pediram para as pessoas, tipo assim, divulguem a gente não tem grana. Não, Só que mas nesse beleza. caso é tipo outro rolê, né? Que é tipo mais de tipo, sei lá, eu acho que é isso de eles não entenderem qual é o público real. Exato, eles não sabem que existem os outros lugares. Eles simplesmente são de um outro rolê e estão querendo fazer um negócio que é pra outro rolê, entendeu? Tipo, Eu acho que é mais nesse cenário mesmo. e eu fico chocada, porque, tipo, o show do Cozy nem tá no site, entendeu? Essa gig dele. Cozy poderia ser alguém Tipo, pra tá- tocar num Pop Load Fest. Sim, Você sabe, mas- né? sim, Pra total, No meio da tarde total. ali, tranquilinho. Mas, tipo assim, o show dele, ele vai Igual tocar. teve o Todd Terje de uma outra vez. Total. Mas, tipo, tá o Arung, que ele vai tocar na Arung no outro dia, e o de São Paulo nem tá no site, entendeu? Então, não sei se vai flopar. Bizarro. Cara, golpe eu acho que não é, porque senão eles vão tomar no cu muito. É que muito tá grande, numa onda de assim. show zoado. Tipo, a gente já falou daquele lá aqui no Meca, que foi um show mega zoado, que não rolou. Esse próprio show da Sophie do Arca foi um show vendido como um show live. Era DJ e no fim era set. DJ set. Porém, absurdo. rendeu as fotos maravilhosas do Arca abraçado no Louro José. É verdade, tem isso. E tá cheio no Instagram dele dessas fotos. Amo. Então, aí, ó, o Brasil serve pra isso. Ah, sei lá, eu Enfim. acho que é um Desperdício, é um cara. Puta cara despreparo e um foda. desperdício, Puta né? cara foda, vai tocar num barracão. Vai, Kleber, qual que é o seu desliga? Então, gente, vamos lá. Eu assisti o Living Neverland, o documentário do Michael Ah, Jackson. Eu não tô vi preparada. ainda. Meu namorado falou, eu não quis ver. O documentário é ruim, começa por isso. São 4 horas de documentário, que eu acho que é um Nossa, tempo demais. Ele é dividido em 2 partes. É pesado. Eu acho muito difícil que os 2 caras que estão dando depoimento e meio forjaram isso. Eu acho muito pouco provável.
tem muito material ali que prova... Não que prova, mas que reforça a teoria de que houve os abusos. Tem muito... Eu acho que os caras têm que ser muito pau no cu, tem que ser muito frios ou muito atores pra mentir aquilo que eles disseram, como eu vi muitas pessoas na minha timeline compartilhando isso. Nossa, na sua timeline. Na minha assim. timeline. É que minha timeline foi invadida de gente comentando isso nas últimas semanas, assim. Eu acho que o documentário tem muitos problemas, porque como ele é um documentário só focado nos dois caras que sofreram os abusos e que foram só denunciar anos depois, não foram nem na primeira leva dos que denunciaram, fica muito focado neles, então eu acho que falta um contraponto a entender de fato o que aconteceu com o Michael Jackson, porque esse documentário só reforça o quanto ele não era um cara que estava na nossa realidade, era outra coisa. Mas o documentário é ruim, ele é mal organizado, tem muitos momentos em que fica muito explícito a linha de atuação do diretor, tem coisas que ele quer muito dizer, tanto que ele completa algumas frases dos caras ao longo do... Nossa, sério? E eu acho isso um problema. Mas o maior problema pra mim é o quanto o diretor acaba passando pano pras mães dos dois meninos. Uma das mães, eu sinto que ela de fato tem um peso ali, que ela se estragou, acabou. Mas uma outra que é aquela que tem uma casa que foi tecnicamente paga pelo Michael Jackson, sinto que ela tá, super de boa. E que ela... Gente, eu nunca imaginei que eu deixar o meu filho de 7, 8 anos com dormir na cama de um homem de 30 anos se acontecer alguma coisa. Então, assim, eu acho que existe uma negligência muito grande dos pais eu também ali. Acho. E que o diretor meio que tenta passar um pano, mas pra focar pra parte deles. Eu acho que sim, o documentário é real. Mas o que eu trago esse documentário pra essa parte do bloco é que eu vi o despreparo das pessoas de lidarem com esse tema, porque é um tema muito sério. A gente tá falando de abuso sexual. A gente tá falando de abuso sexual de menores de idade. E eu vi umas pessoas falando assim, não assisti e não acredito, sabe? Tipo, umas posturas dessas. Ou pessoas que falam assim, eu assisti, mas foda-se, viva o rei do pop. Que isso? Eu acho que você tem que ter um mínimo de pensamento naquilo que você tá... Delicado demais. É muito delicado, é um tema delicado porque não é fácil a gente se despir dessa crença que a gente tem no Michael Jackson, que é um cara que esteve na vida de todo mundo. Ele é uma Rita Lee no sentido de que sempre habitou o nosso... imaginário popular, as emoções, tudo aquilo que... A vida da gente é meio que pautada por músicas do Michael Jackson. Então eu senti meio que um despreparo das pessoas em saber lidar com esse tema, de reagir em relação a isso, sabe? Ou de simplesmente não querer ver. Então, uma galera que se diz desconstruída, uma galera que se diz de progressista, fala, não vou ver e vou renegar essa realidade, que é uma coisa que eu vejo meio que essa galera que votou no Biruliro, sabe, agindo desse jeito, tipo, renego a sua realidade, vou criar a minha realidade e vou seguir a partir disso, sabe? Eu senti um problema em cima disso, Sim. sabe? Ninguém tá sabendo lidar com Ninguém. isso. E já tem meio que um... Você, vai, eu adoro seus comentários. Tem meio que um retorno já do impacto do filme, né? Algumas rádios já pararam de... Várias rádios, né? Tiraram o Michael Jackson de suas playlists. O Museu da Inglaterra, se não me engano, tirou algumas coisas relacionadas ao Michael de exposição. A Louis Vuitton retirou roupas da nova coleção que tinham referências ao Michael. E era tipo uma coleção que tava indo agora pras lojas. Que loucura, isso eu não sabia. Então, tipo, uma puta grana que eles perderam. E já tem toda uma coisa de pessoas que estão... negando as coisas que aparecem no documentário. A família já entrou com processo contra os diretores. As pessoas estão meio que... A cidade de Detroit tá processando o diretor e a HBO. Sério? Porque ele é um símbolo de Caramba. Nossa, que Detroit, nada a ver. Nossa, gente. Sei lá, eu senti uma incapacidade das pessoas de parar, sentar, analisar. Eu sei que o documentário faça isso porque são 4 horas, eu acho que não é uma coisa fácil de assistir. Tem umas cenas, assim, umas descrições que são... Eu tive que parar, por exemplo, uma cena que ele fala... Um dos meninos, dos caras, na verdade, ele tem tipo uma caixinha onde ele tem vários anéis e várias coisas, isso. tipo uns brilhantes, umas coisas tipo assim, isso. anéis de ouro, anéis de diamante. Eu acho que fica muito claro que não são pessoas que estão dependendo de dinheiro naquele ponto, pela casa onde eles moram, pelas coisas que eles fazem. Claro que dinheiro é sempre bem-vindo e as pessoas podem estar armando, mas ali eu senti uma realidade. E aí ele pega um dos anéis e ele fala assim, esse anel aqui... Ai, horrível. O Michael deu pra mim quando a gente casou.
no banheiro da casa dele. Cala a O boca. menino, tipo, tinha 10 anos, 10 né? anos, assim. Então, assim, eles narram Ele tá meio tremendo, né? Ele pega É que assim, o anel, assim. a descrição, a quantidade de documentos, por mais que não dê pra provar, até porque o Michael não tá aqui pra se defender e as coisas tecnicamente teriam prescrito, mas a quantidade, sei lá, imagina que você. É que eu acho a história tão errada. Como assim você deixa o seu filho de 7 anos com um homem de 30 e poucos Não, e anos? que papo é esse? Que Que, papo é sempre esse? ele tinha um parque de diversão em casa, levava as crianças pra dar rolê, e aí E, tipo depois assim, ficava a andando. própria mãe e a- fala que, Mano, que em é determinado isso? momento, ela fala assim: então, a gente ia pra casa dele lá no Rancho Neverland e eles sumiam. Então, E ficavam Levava as horas crianças pra dar desaparecidos. rolê, Tipo assim, tipo- sumia ele e o menino. que papo Como é esse, assim, cara? sabe? Eu fico muito frustrado. Uma das mães, eu entendo que ela tava sentindo uma coisa meio de sair da casa do marido e meio que se libertar. Eu acho que tem uma repressão feminina muito grande ali. Mas tem alguns dos pais no documentário que eu senti que meio que prostituíram os filhos. E depois Pra eu falo usar assim, da... nunca imaginei. É que é uma situação tão errada, eu acho... Mas o Michael, ele ser uma figura problemática, é engraçado as pessoas defenderem ele agora. Porque eu lembro quando a gente tava crescendo, sempre foi colocado em pauta isso. Sim. Tipo, gente, o Só que Michael era meio Jackson, que será uma- que a gente gosta? Era uma piada. Sim. Era uma piada, mas Tipo, era uma South piada... Park Só que fez daí piada ele com morreu isso. e virou um... Ai. Ele morrendo, ele virou um símbolo virou um de coisas símbolo, boas. Mas eu acho que quando exato. ele tava vivo, Eu sempre achei ele erradíssimo, era uma cara. piada, só que era meio sério, assim. Eu não sabia tanto quanto era Sussa falar, gente, adoro o Michael, tipo, foda, sabe? Eu não era algo que, pra mim, que nem R. Kelly, sabe? Que era tipo, é de boas, e agora não é mais. Eu sempre entendeu? achei ele freak. O Ele próprio sempre Renan, eu acho foi que na meio vez que a gente problemático. gravou sobre os artistas e meu artista favorito fez merda, e agora o Renan trouxe esse paralelo dos artistas antigos, de o quanto eles tinham o impacto na nossa vivência, na nossa história, e os artistas atuais e naquilo que a gente está fazendo esse processo de rever aquilo, a forma como a gente lida com assédio, com abuso, com tudo isso, né? Sim, e o caso do Michael é complexo porque ele tem uma história extremamente complexa. Ele foi abusado. Ele foi abusado, Uma ele privado da infância infância. complexa. Uma né? infância horrível, uma história cheia de coisas horríveis, a relação dele com Com o fato o dele pai. ser negro, com a doença, com o pai, com a irmã, com o sucesso. São muitas coisas. Dava pra gente fazer um programa inteiro só do Só de Michael. Michael, é verdade. E dá uma pra boa gente ideia. fazer um segundo episódio do Meu Artista Fez A Merda. gente vai fazer. Vamos fazer. Numa versão assim, tipo punk. Meu artista preferido é um pedófilo, meu artista preferido é um assassino, umas coisas assim. Porque, tipo, o que você faz com isso? São Sim. informações muito pesadas pra você simplesmente ignorar. Você não tem como ignorar isso. E eu acho que a questão do Michael ter sido ressuscitado, digamos assim, traz questões muito complexas pro debate que a gente não consegue mensurar. Assim, Eu tão mesmo, rapidamente. durante o documentário inteiro, eu não consegui, tipo, formular uma... Assim, eu terminei e eu falava assim... Nossa. O que eu faço com isso? E eu vi que algumas pessoas... A minha crítica é justamente essas pessoas que elas são muito... eu vou dar uma resposta agora, eu preciso fazer um post no Facebook. E às vezes não, às vezes você só precisa parar um pouco, sabe? Refletir. Esse E- documentário e serve pensar, pra isso, pra todo mundo parar e pensar, pra não ter mais, pra Sim. não, sabe assim, não precisa chegar num veredito. Eu acho que provavelmente esse documentário vai funcionar da mesma forma que o documentário do O.J. funcionou, que se abriram várias novas portas e surgiram diferentes produtos, digamos assim, falando disso e se rediscutindo isso. E, obviamente, do caso do O.J., a gente não chegou a uma conclusão específica, mas o assunto voltou à pauta e se trouxeram diferentes perspectivas. Eu acho que provavelmente... É isso que eu acho que é importante. Eu acho que é o que vai acontecer exato, eu agora. Por causa do documentário da HBO, vão surgir outros documentários, talvez filmes, séries, essas coisas todas, e o assunto provavelmente vai render Sim. ainda muito. Legal, gente. isso. Odiei, amei essa discussão. A gente sempre encerra na bad. Odiei, mas enfim. Vamos para o encerramento. Comentários nas redes sociais que temos essa semana. Eu tenho uma menina que me mandou no meu Instagram, @JuPaciência. Muito fofa, ela falou. Eu amo demais vocês. Eu sempre escuto podcasts pra dormir, mas esse eu tenho escutado acordada mesmo pra não perder nada. Ai, fofa. Eu amo o Não Paro de Ouvir, porque toda sexta eu atualizo minha playlist com as novidades da semana. Aí sempre vejo se tem alguma coisa pra acrescentar. Muito Ai, fofa. como é o nome dela? @JuPaciência. Paciência, a gente Ela me ama mandou você. também. É? Ela falou que ela fica muito feliz que tem alguém no nível de loucura por Jaime. Ai, você. Ai, fofa, um beijo. Muito fofa, eu amei essa mensagem. Você tem aí, Nick? A gente tem bastante comentário no Twitter.
Primeiro, eu fiz uma pergunta no Twitter essa semana, Bem perguntando da onde as pessoas são, de onde elas ouvem a gente. Nossa, é verdade, bem legal. E eu me surpreendi muito que a maioria não é de São Paulo. Acho que teve 1 ou 2 só de São Paulo. Poucos. A maioria de Minas ou do Muito do Nordeste. Amei. E a Eu gente amei, adorou Eu isso. amei, a gente estourou a bolha. Porque, assim, no nosso Facebook, pelo menos, dá que a maior parte é de São Paulo, do pessoal que curtiu lá. Então, foi legal ver que tem gente, sei lá, do país todo Rio Grande do Sul, ouvindo São e Luís do tal. Maranhão, tinha de Pernambuco, tinha do Canadá, tinha dos Estados Unidos, tinha gente da Europa. Eu fiquei muito feliz. Demais. E daí, vamos aos comentários mais pontuais. A Nathalie, o @HeartToExplain. Meu Deus, acabei de abrir o Spotify e ver o tema do novo podcast VFSM, meu podcast favorito, disparado. Quem mais? Tem a Kiliana, que fala que ama muito ouvir a gente, porque ela se Ai. sente muito cool. Opa. Que dó, a gente não é cool. É isso que eu ia falar. Que loucura A gente é passar tudo essa triste. imagem. A gente é sofrido. Tô péssimo aqui. E o Renan José Silva colocou play no meu atual podcast querido, aí marcou a gente, e play na louça. Ah, Ou seja, inclusive o podcast é uma das melhores coisas pra se lavar louça. É verdade. Fica, mesmo. fica a dica. Pra limpar a casa. comentário do Ravish Mented. Quando eu comecei a florescer pra música, eu sempre sonhei em ter amigos que conhecem e entendem de música pra falar comigo e que eu não ficasse me sentindo como se estivesse falando grego. No dia que escutei o primeiro episódio de vocês, eu realizei esse sonho pelo menos um pouco. Hahaha, era só isso mesmo que eu queria dizer. Eu, pisciano, com sol transitando no meu momento astral, me deixo assim, emotivinho. Ah, eu Fofo. amei. Eu quase chorei quando você mandou isso pra Eu gente. tenho um que ele mandou pra mim no e-mail do Miojo, assim. É pra mandar no e-mail certo, rapaz. Mas vou ler. Bom dia, Kleber. Primeiramente, gostaria de falar que vivo uma relação de amor e ódio ao ouvir o podcast VFSM. Apesar das ótimas pautas e o desenvolvimento dessas, eu fico morrendo de vontade de pausar e ficar ouvindo tudo o que vocês recomendam e o que eu acabo resgatando no meu breve passado. Bem, voltando ao motivo original deste e-mail, gostaria de recomendar uma banda aqui da minha terra. A banda se chama Gato Negro, ela é daqui de Arapiraca, Alagoas. Você precisa ouvir isso. E se gostar, por favor, recomende pelo mundão aí. Eu não ouvi, mas eu vou ouvir. Minha Boa. segunda filha ouviu. Minha segunda filha viu, mas estamos recomendando aqui. Como chama de novo? Gato. A banda chama Gato Negro, é de Arapiraca, Alagoas. Ó. Quem mandou esse Bom. e-mail foi o Lucas Tenório. Beijos, Lucas. Beijo. Tem um comentário do leitor Kleber Fak. Eu tava ouvindo o podcast da semana passada e eu queria aproveitar que o Renan tá aqui, que tem as duas POC aqui no programa. O tempo inteiro, vocês, meninas, ficam se diminuindo muito. Vocês falam assim, eu não sou uma boa musicista, eu tento, ou falam assim, eu tento tocar, eu tento fazer alguma coisa. Até o fechamento do programa foi em cima disso. Aham. Eu acho engraçado o quanto... Eu não sei se é porque porque eu sou do sexo masculino, que a gente tem um tratamento diferente, mas como o gay tem um sentido oposto. O tempo inteiro a gente fica se valorizando. Arrasou, viado. Maravilhoso, viado. Ela deita, ela fecha. A bicha arrasa, sabe? Eu achei muito curioso esse contraponto, sabe? Não sei se por a gente ser minorizado e o tempo inteiro ter alguém falando que a gente não é gente, que a gente não é humano, que o que a gente faz é errado, a gente fica criando uma capa. Só que não tem isso com vocês. Ah, não. Eu achei isso muito curioso o tempo inteiro, sabe? Esses dias eu tava conversando com uma amiga e a gente, elogiou ela de alguma forma e ela achou alguma forma de diminuir isso. Diminuir, aham. E eu falei, menina, você não pode fazer Não isso. Se as pessoas faça. te elogiam, você tem que dizer assim, sou maravilhosa mesmo. É isso Eu que eu preciso faço. pegar esse lado POC. Tipo, alguém me elogia, eu já jogo o cabelo, assim, sabe? Eu nem tenho esse Lindo! cabelo todo. E eu achei muito curioso. Tipo, às vezes eu falo assim pra uma amiga, que roupa bonita dela, R$10. Eu faço sabe? isso. Nossa, um clássico. A minha mãe já falou pra eu parar. Ela, você não precisa falar. Não precisa falar. Eu queria entender de vocês isso, porque eu achei muito também queria. curioso. A gente também Hoje queria. eu vi uns tweets que falavam sobre a Cisa e era tipo isso. O pessoal falando, nossa, eu enquanto gay branco ouvindo a Cisa e chorando e pensando assim, como essa mulher maravilhosa, que é Nossa, perfeita, escreve coisas incríveis. As músicas dela são tão tristes porque ela não se acha tão incrível, Nossa, ela não ela é se acha tão perfeita. maravilhosa.
E tipo, mulher, você é Você é maravilhosa. maravilhosa. Meninas, nessas últimas vezes eu aprendi muito com os programas. Fofo. Vocês são muito Lindo. perfeitas, muito maravilhosas. Para. Admiro muito vocês, de Fofo. verdade. Obrigada. Para. Eu amei a discussão da semana passada. Eu gostei também muito. Foi muito legal, mas realmente tem isso, assim, de você sentir que o que você faz. Acho que é um sentimento de que, o que você faz é muito básico, sabe? Sei lá. Não toco muito bem, mas eu faço, entendeu? Tipo, Mas sei lá. é uma coisa talvez de mudar o olhar, porque às vezes tipo, o Total. homem faz isso, ai que cool, Que é uma que bosta. despojado ele. exato. A gay ridícula. As roupas brega e ela tá falando assim, eu sou maravilhosa. Uma sopa brega. Ó a bichinha, ó a Elô, a poquinha gente, pão com a gente ovo ali, ó. precisa desse banho Vou trabalhar nisso. Banho de alguma coisa. não Vocês são sei. incríveis, meninas. Não, Para. para. Parece que não vou beijar sua boca, mas você não queira. Aga louca! Vamos terminar esse clima gostoso. É isso, gente. Temos alguns recados aqui, tá bom? Rapidinho. O que tem nesse sábado pra você que tá Gente, ouvindo? amanhã, né? No caso, a festa. No caso, amanhã. E Amanhã. você que mora em São Paulo. E né? você que mora em São Paulo. Para quem mora em São Paulo, está disponível amanhã, no dia 23. Temos a festa da revista Balaclava ali no Say My Name, que é tipo na Pompeia, assim. Pompeia não. Perdizes. E eu e a Isabela, que é a minha parceira nesse projeto louco, a gente organiza essa festa antes do lançamento da revista para arrecadar dinheiro para impressão. Teremos DJ sets, Kleber e Isadora. Lindo! Tem flash tattoo, vai ter um luau da raça. Eles vão, tipo, cantar umas músicas cover. Eu Assim, tô vai ser Tem bem bebidas curiosíssima. engraçado. baratíssimas. Bebidas muito Bebidas. baratas. Tem eu servindo bebidas pra É vocês. verdade, gente. Tem eu Kleber vai- comendo as comidas veganas. É verdade. Vai ter comida vegana. É muito babado. Então vem ajudar a gente, por favorzinho. Sério, a gente É bem precisa legal. de ajuda pra fazer O isso. lugar é muito legal, é O muito lugar É uma divertido. casa, É gente. uma casa. Vocês vão se sentir assim na sala de casa. na sala de Uma casa. delícia. Então você pode garantir o seu antecipado apenas por R$10, é muito baratinho. Ou na porta R$20, que também é barato, se quiser dar mais Link dinheiro no, pra gente. No nosso post. A gente aqui. coloca o link de vendas no post. Então venha ver a gente, vai ser muito legal, vai estar todo mundo lá. Outros recados, temos o show do Jungle, que a gente já deu recado no Isadora com as datas. Então, o show do Django é dia 2 de maio no Perfeito. Cinejoia. Ingressos, Eu acho que já tá no segundo lote. Segundo assim, lote. Não sei como é que tá exatamente. Temos a Sophie Tucker. dia 13 de junho com DJ 7 de... Nossa, Kleber Fak, lindo. Cuco, você lembra do Cuco? Cuco, dia 30 de abril. Gente. Gente, realmente eu tô assustada agora. Mas é como ela falou na última edição do programa, que ela se esforçou muito pra quando conversassem com ela tem sempre as É informações. verdade, na você tá com ponta da tudo na Lindo. ponta da língua. Ai, Mulher para. guerreira. Eu vou chorar. Eu vou chorar. E o show Ross from Friends, dia 26 de abril. Olha, É, na Fabrique. Na Fabrique, você que sabe mais. Esse está sendo bem divulgado. Esse tá sendo super bem divulgado e vai ter vários outros DJ sets. Aí Esse vai eu ter não em topo. Porto Alegre também no dia 28. No caso, saiu nessa terça mais uma Deep Session, dessa vez com o Pedro Pastoriz. Ficou bem massa. Ele faz uma declamação pro mascote aqui da redação, que é o macaquinho. Depois a gente coloca no Stories pra vocês verem. Demais. E, sei lá, é muito bom isso, assim. Ficou bem divertido o resultado. Tá nessa nova leva de sessions da Deep. E é legal, assim, tipo... o Leandro grava, eu edito o som. Então, é um projeto legal. Tá sendo bem legal fazer. Que mara. Boa, Nick. Parabéns, Nick. Então é isso, gente. O nosso episódio de hoje. Você pode acompanhar a gente lá nas redes sociais. Vem conversar com a gente do que vocês acharam. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e no Ai, posso feed. fazer um elogio? Alguém Pode. foi na minha festa e era ouvinte. E eu não lembro quem era. Ah, Porque eu tava muito bêbado. Desculpe. Obrigado você que foi na festa. Obrigada a você, fã. Era um moço que falou comigo sobre o disco da Maria Bethânia no meio da festa. Acho que ele falou com você. Ai, eu não lembro quem era ele. Também não lembro. Se pronuncie. Muito obrigado. Amo você. Desculpa que qualquer fofo. coisa. Ignorado, né, pelo Kleber. É isso. Bom, é isso, gente. Já falei pra ouvir a gente no Spotify que o Kleber me cortou aqui, mas tá dito, tá bom? Vai lá achar a gente. Renan Guerra, suas redes sociais. Eu tô no Twitter, _Renan Guerra, no Instagram, renan.m.guerra. E acompanhe todas as matérias dele no Screen and Yell. Perfeito. Isadora, Ai, @Almeida Dora. Um beijo. Nick Silva.
Pode me seguir no @Nick_Silva no Twitter. E talvez pode começar a me seguir no Instagram também. Eu vou tentar começar a postar mais. Tá gatão, O papai lindo. chegou. Que louca. Gente, só pra descontrair depois do papo Michael Jackson. Kleber, quer falar o seu? @KleberFak Fati. no... Eu ri tanto do último episódio, vocês não têm noção. @KleberFati no Instagram ou @miojoindy no Twitter. Segue lá. E você, minha flor? Eu sou a Elo Cleaver, estou no Twitter e no Instagram. Eu quero te fazer uma proposta. Fala. Antes de você dar as suas redes. Que depois que passar o mês de março, a gente intercale, cada um apresente um programa. Ai, para! Eu quero Sério? muito, eu quero muito. Vamos! Aê. Sabia que alguém, o Luan, lá que foi no show da Brunx, falou que tá me adorando como apresentador Luan, oficial. um beijo, fofo. Amo. Eu sou uma ótima host. É ótimo. Eu sou meio atrapalhada, o Kleber é mais... Não tem problema, a gente, Mas tá- A gente ajuda. um pouco de droga, um pouco de salada. A gente Isso. vai assim. Nossa. A gente segue assim. Como que é? Um pouco de droga, um pouco de salada. Te chamou de saladinha. Não, né? não te falei quem é a droga e quem é a salada. Só falei que são dois mundos Eu diferentes. sou a salada. Vivendo em equilíbrio. Vamos terminar que já tá com 9 horas Tá o bom, podcast. então, gente, muito obrigada. A gente se fala na semana que vem. Mas qual que é as suas redes? Ai, Elo Cleaver, @EloCleaver no Twitter e no Instagram, eu falei já. Um beijo e vai na festa Beijo. da Balaclava. A gente se vê amanhã no sábado na festa da Esse podcast foi editado por Nick Silva.